Café com Job. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso queridinho do Brasil no setor de AVAC R, que é o nosso Café com Job. Nem sempre dá para eu estar ao vivo aqui por causa dessa agenda maluca que um refrigerista tem, mas eu estou muito feliz hoje de estar aqui mais uma vez, agradecer a Deus, a minha família por estar me proporcionando esse momento aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui e queria agradecer primeiramente a nossa Rotenberg do Brasil. Tô muito feliz, cara, com esse resultado. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rotenberg do Brasil, eu tenho que divulgar isso porque eu tô muito feliz, é o Instagram que mais cresceu no mundo. E eu tô muito feliz. E detalhe, os 2 vídeos que mais tiveram visualizações e engajamento, como o Léo da Alfotec me ensinou, no mundo, é do Brasil, são 2 vídeos que eu fiz. Então eu tô muito feliz e muito realizado com o que a gente tá fazendo lá na Rotenberg. Cara, um trabalho incrível. Obrigado a todo o pessoal, Maitê, Gerson, Thiago, Flávia, Jefferson. Então, assim, uma equipe maravilhosa que me dá suporte. E fizemos uma ação muito bacana lá na Febrava, que foi o coraçãozinho de cobre. Vocês viram lá, né? Ficou muito maneiro. Então, obrigado, Rotenberg. E não menos importante, a nossa madrinha do isolamento, Armacel. Tá sempre nos apoiando nessa campanha educacional. A gente vai falar um pouquinho de Armacel hoje, que eu sei que o convidado já usou, beleza? E a gente tá muito engajado em fazer um trabalho de educação no Brasil. Então, eu tô muito feliz também, porque a gente falando de um isolamento térmico é um assunto muito, vamos dizer assim, não é que é limitado, mas é um isolamento térmico, né? É um assunto que ele tem as suas limitações, apesar de ser uma ciência incrível, né? Tem muita coisa ali que a gente não conhece, mas eu tô feliz demais porque em 10 meses, cara, a gente teve aí quase 500 mil de visualizações no Instagram da Armacel falando de isolamento térmico, levando conhecimento, e eu tô muito feliz com esses resultados e queria agradecer a todas as pessoas que me ajudam, inclusive vocês que assistem. E esse resultado é fruto de muito trabalho junto com essa galera incrível. Beleza? Bom, Café com Job tá de volta. Espero todos vocês. Manda aí pra galera. Vamos assistir que o bate-papo hoje eu não tenho dúvida que vai ser sensacional. E hoje eu tô trazendo um cara aqui que eu conheço não há tanto tempo, mas assim, Deus é muito bom, mas às vezes ele dá uma vacilada no tempo, né? A gente podia ter se conhecido antes, né? Também Então, assim, eu tô muito feliz de trazer hoje esse convidado, nosso parceiro, irmão, Marcelo Giulani, o vulgo não, né? O famoso seu peruca. Tá na mesma, né? Seja bem-vindo, Marcelão. Vou chamar de Marcelo hoje, porque hoje ele tá aqui com o Marcelo. Pra glória da Simone, hoje ele é Marcelo. Hoje eu sou Marcelo. É o que ela mais gosta. Eu sei. Esse programa é pra ela, é dedicado a ela. É pra ela, esse foi. Mas conta aí, seja bem-vindo, cara. Como você tá? Eu tô muito feliz de ter você aqui hoje. Job, feliz tô eu, né? Por ser chamado por você. Arrumei até o cabelinho. Pô, tirei Foi Simone que penteou você, fala a verdade. Mas com a orientação da minha avó. Ficou bonitinho. Gente, é sempre um prazer estar aqui. Né? Contigo, então, nem se fala. Né? Eu tô muito feliz que você veio também, cara. Porque, assim, a gente tava falando isso nos bastidores aqui. A energia, ela não mente. Né? Então, quando você encontra pessoas que estão na mesma frequência que você, na frequência de ajudar o próximo, cara, eu nos bastidores sei de várias histórias aqui que o próprio Rodrigão divide comigo, o Ângelo, né? Das ajudas que você dá para as pessoas no privado, sem ninguém saber. Então, eu me identifico totalmente, cara. E a gente se ferra pra caramba dando essas ajudas, né? Não, mas é gostoso. Mas é a nossa vida, Faz gente. parte. Eu acho que tá no DNA, né? Você não consegue. Tá no DNA. E é muito gratificante tu ajudar alguém, né, cara? Cara, eu gosto, eu faço porque eu gosto. Eu também. Assim, eu me sinto bem, me sinto realizado. Eu também. Eu acho que a gente só exagera um pouco às vezes, né? Eu exagero? Bastante. Simone, exagera ou não exagera? Aí, Simone, muito. E muito. Eu acho que a ajuda ela tem que ser direcionada primeiro para quem de fato quer essa ajuda. Isso é uma coisa que eu aprendi. Por exemplo, não adianta um cara bateu com um carro. Não adianta eu chegar lá com um curso online. Hoje, o que ele precisa é de uma lanternagem. Então, assim, não adianta eu te entregar um remédio sem saber a dor que você tem. Sim. Só que também eu também gosto muito hoje de ajudar as pessoas que querem ajuda. Mas que querem
ou sair daquele momento, ou tá querendo melhorar. Mas é difícil identificar, de início é difícil identificar. Quem Eu tô fazendo esse filtro agora. mas é difícil, né? No começo você vai ajudar, a pessoa às vezes está disposta a receber ajuda e tá precisando, às vezes não tá, a gente nunca sabe, né? Quantas vezes você já ajudou e o cara... Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? De uma coisa que eu vivenciei há pouco tempo. Eu falei, o cara, pô, Job, você tem como me dar um curso online? Falei, tenho. A hora que você quiser. A hora que você quiser. Só você vai fazer o seguinte, você vai me entregar o Samsung Climatiza feito, o GRI Capacita, parou, não vai fazer mais. o Mideia Play e o curso da TOSE. E os cursos da Danfoss. Todos eles emitem certificado. Quando tu terminar, me manda os certificados que o curso tá válido pra você. Nunca mais te procurou. Nunca mais veio. Nem sabe quem era mais. Esqueceu. E assim, hoje eu dou uma filtrada nisso. Mas vamos lá. Obrigado mais uma vez. Vambora, E explica pra galera aí, porque todo mundo conhece o seu Peruca. Tá, mas e o Marcelo? Quem é o Marcelo? Cara, da onde você surgiu na refrigeração? Porque é o seguinte, todo mundo te conhece hoje e a gente falou isso no privado de uma maneira muito transparente, porque a gente não tem essa. Eu acho que a Peruca, ela ofusca a grandiosidade do Marcelo. E é uma opinião minha, mas não quer dizer que eu tô certo, né? Quem é o Marcelo? Vamos lá. O Marcelão, quem que é o Marcelo? O que ele começou? Eu comecei com refrigeração há 35 anos atrás. 35 anos? 35 anos. Cara, é uma vida, né? Era só a CJ essa época. Cara, não, tinha uns Filco, FH75, já tinha uns split da Filco. Sério? Esse eu não peguei. Tinha. Eu peguei split, eu peguei aquele... Então esse puta que... Saiu, vírgula, não, né? aqui pode ir igual Netflix. Mas PH... eu acho que era... Não era Filco, não. Era outro fabricante, mas era PH75. Eu acho que era Itachi, alguma coisa assim. Sim. Mas era uns split meio doido. É mesmo? Eu conheci o lançamento de split de Consul. Sim. Cara, foi muito... Não, o primeiro split que eu tive em contato foi o Springer Innovari. Aquele que separaram de plástico no meio... Botaram a parte da condensadora lá fora. O primeiro contato que eu tive com o split foi esse. Isso aí já é recente, pô. Porque isso aí foi 2002. Isso é recente. 2002. Tem 23 anos, pô. Eu comecei com refrigeração em 89, vendia-se muito aparelho de janela. Sim. Sempre era muito janela, mas já tinham alguns equipamentos split, já tinha bastante difusão disso. Os equipamentos vinham, a tubulação de cobre ela vinha isolada, pronta, com 3 metros, você comprava com 3 metros, o kit, 3, 5, 10 metros. Já vinha pronta, engate rápido. É mesmo? Eu não sei por que isso parou de ser feito. Eu não peguei essa época, não. Então, foi lá no comecinho. Eu cheguei a pegar split que tinha capilar na evaporadora, que ele expandia na evaporadora. Sim. Tu lembra desse? Um barulhinho taxeando ali. Parecia uma rádio fora da sintonia. Exatamente. Mas eles vinham já com o kit pronto e você não precisava nem dar vácuo. Você já via tudo pronto. Essa eu não peguei, não. Eu vi esse material, eu vi esse split nos Estados Unidos, na feira, que ela já vem com vácuo e fluido dentro, isso. Que tu só coloca, engata e ela... Exatamente. Ele furava o lacre e eu vi lá, pronto. eu vi lá isso. O pendurador ia se dar bem com isso aí hoje. Mas né? eu achava que isso era recente, não sabia que era antigo. Não, isso foi lá no comecinho, quando já vendia tudo pronto. Aí beleza, aí tu começou mó tempão atrás. Comecei com isso aí, vim pro Rio. Tá vendo como é que a peruca esconde isso? Tá vendo, esconde, né? 35 anos de refrigeração. Não dá, a peruca nova tem 2 anos. É muita coisa que tem aí de bom pra ajudar a gente. Bastante coisa. De lá eu vim pro Rio, comecei a trabalhar na parte de vendas de equipamento, eu só vendia, era muito focado em vendas. Isso vem familiar? Não, eu comecei primeiro na refrigeração do que meu pai. Meu pai depois ele entrou, mas eu entrei primeiro teu pai, então tu que puxou o teu pai pra refrigeração. Eu que trouxe ele pra gente. Entendi. E eu comecei a trabalhar com refrigeração porque eu não gostava de andar de busão, velho. E quem te levou pra trabalhar na refrigeração? Sozinho, eu procurei um emprego perto de casa pra poder ir a pé porque eu não gostava de pegar ônibus. E você morava onde? Na Penha, em São Paulo. Da Penha. Tu é de São Paulo, Sou da ZL, né? Tu é de São ZL. Paulo, seu Marcelo. Eu esqueci desse detalhe. Foi o primeiro ponto lá. E aí, tu lembra o nome da empresa que tu começou? Clima Frio. Clima Frio. Fui o primeiro vendedor da Clima Frio em 89. Existe hoje a Clima Frio ainda? ainda? Que maneiro, hein? Existe. Seu Zé então tu vendeu bem, porque você tá vivo até hoje. Vendia pra cacete. A empresa vendia bastante. Aí vim pro Rio, 93. E tu era um bom vendedor? Cara, eu sempre gostei de vender. Porque você é muito simpático e muito comunicativo. E isso eu acho que é um baita de um benefício pro vendedor. Sim. Eu sempre gostei de vender. Tu devia dar muito desconto pros outros, cara. Cara, eu acho que às vezes eu trabalho por hobby, tanto desconto que eu dou. Às vezes eu trabalho por hobby, tanto desconto que eu dou.
E depois dessa fase de vendas de equipamento, Sim. em 2005, eu passei 2 momentos difíceis ali. Sim. Foi 98, 99, quando teve o apagão. Sim. Aí foi um caos no mercado, né? A gente conseguiu dar uma mergulhada, mas conseguimos subir. E depois, 2003... Você tava na Clima Fria ainda? Estava lá com eles. Entendi. Em 2003, a empresa passou um sufoco e eu me vi lá com 30 e tantas pessoas trabalhando com a gente. Eu, com faturamento, na época, eu faturava 1 milhão e porrada já Sim. de máquina. E de uma hora para outra você tem que demitir um monte de gente que o negócio estava ruim. E é bem complicado, né? Cara, são fases da vida, né? Não, toda empresa passa por esse momento sai dando difícil. porrada, reorganiza e vai para cima, porque não tem jeito. E aí você continuou trabalhando lá até que ano? Aí eu comecei até 2005, fiquei até 2005. Tive loja nesse meio tempo também, showroom, né? Com a Clima Frio? Com a Clima Frio. Entendi. Tive showroom com eles em Copacabana, tive em Copacabana para Júnior e um em São Cristóvão do lado da Total aí Wine. vamos lá. Você saiu de lá qual ano pra vir pro Rio? 2005. Mas Não, pro Rio eu vim em 93. 93. Isso. Mas tu veio pro Rio por causa de quê? Eu vim passear um dia. Na realidade, não vim passear. Eu vim participar de uma licitação no INPI, lá no centro da cidade. Sim, eu sei onde é que é. Ganhamos, a licitação eram 70 aparelhos de janela de 21 mil. Springer Mundial. Não, foi Consul. Tava uma Consul barata na Airmaster. época. Consul Airmaster. Com a frente preta que tinha um botão de timer. Ele tinha 44 por 66 por 70.5. Se quiser buscar a medida. Drenozinho lá atrás que Exato. sempre esfarelava porque a bandeja era de plástico. E eu vendo o dreno lá na loja hoje. Aí participamos da licitação e eu gostei. Né? Nós ganhamos e eu gostei da cidade. Também não tem como você não gostar. Você vem pro Rio de Janeiro. Eu vim pro centro da cidade, que era É movimentadíssimo. o centro da cidade nessa... 93? 93. Pô, devia Era estar o badalado. centro voando. Era badalado. Pô, tá... Eu saía dali... Aí, Tipo, dali... eu falando voando como se eu estivesse lá em 93. Aí dali, pô, eu fiquei... Aí eu aproveitei e fiquei. Eu liguei pra empresa e falei, pô, eu queria ficar o fim de semana. Isso foi numa quinta, né? Nós ganhamos, vou ficar aqui o fim de semana. Simone veio também? Não. A gente tava namorando. Já tava namorando. Puta merda. Muito velho. Aí fui dali. Você não tem como se encantar, né? Você vem Rio de Janeiro, o Rio de centro Janeiro da é cidade, incrível. Copacabana, Botafogo, né? Toda aquela região. Eu fiquei maravilhado com a cidade. Aí quando eu voltei pra lá, eu comentando com o Zé, né? Que era da Clima Frio, eu falei, Zé, porra, adorei a cidade, cara. Ele falou, cara, sou doido pra abrir uma filial lá. Você vai? Eu falei, vou na hora. Aí eu vim. E Simone era de São Paulo também? Também. De Penha também? Era de Itaquera. Itaquerão também é quebrada, né? Itaquera quebrada, pé vermelho, velho. Os pezinhos dele eram tudo vermelho que não dá pra filmar agora, mas eu limpei. Hoje tá bonitinho, velho. E aí vocês vieram, Simone topou. Sim. Aí eu vim pra cá em 93. Topou ou tu impôs? Falou, Não, vambora. cara, não, pô, o pai era lindo, velho. O pai era lindo. Parecia um chassi de grilo, né, fininho. Aí em 93 e 95 nós casamos. Aí ela veio pra cá em definitivo. Legal, legal. E nessa época você tinha quantos anos? 23. 23 anos, tu já Quando eu vim trabalhava pro com Rio. ar-condicionado. Comecei com 19. Caraca, Comecei com muito 19. tempo, seu Marcelo. Bastante Deve ter tempo. passado muito, Bastante coisa. muita história. A gente vai contar essas histórias aqui. Vi Aí tu bastante veio pro coisa. Rio, fez a filial da Clima Frio e deu certo? Então, deu durante um bom tempo. Aí a gente separou e foi quando eu comecei a migrar muito para a área de serviço. Eu comecei a entrar um pouco mais na área de venda, de instalação. Copacabana de tinha equipamento. muito serviço, né? Bastante. Tudo. Eu vendia bastante serviço. A gente fazia bastante. Sim. Aí foi quando eu comecei a migrar para a parte de serviço. E tu ganhou muito dinheiro nessa época? Cara, eu ganhei bastante dinheiro, eu não soube aproveitar não, mas eu ganhei. Eu sei, é porque é o seguinte, a gente da onde a gente vem, geralmente a gente não sabe aproveitar o que a gente Não. ganha. É cultural isso. A gente vai aprendendo com o tempo. Acho que até hoje eu não sei. É, mas é difícil, não dá pra se cobrar tanto também não, pô. Eu Entendeu? relaxo com isso. Eu acho que a gente tem que dar um jeito e a gente sempre tá disposto a aprender, mas, cara, se cobrar também é loucura. Porque a gente vem de um lugar onde... Eu não fui treinado para isso também. o dinheiro Eu não era tinha essa comum da onde a cultura. gente veio, entendeu? Então, lidar com dinheiro pra gente que veio de Penha, de Caxias, é sempre complexo. difícil. Tem que ser, não é que é difícil que você cria uma barreira, mas é desafiador. Pô, eu nunca tive uma moto legal, ganhei um dinheiro, porra, aquela moto que eu sempre sonhei ter. Que eu sempre quis ter. Aí beleza, mas eu podia estar fazendo outra coisa pra fazer esse dinheiro girar, mas Girar é mais. difícil. Fazer o dinheiro trabalhar pra gente, É né? difícil, é difícil, entendeu? Mas a gente vai aprendendo todo dia. Vai, aprendendo. vai, E vai melhorando. E mesmo sem tanto dinheiro, a gente é feliz pra caraca, né? Eu sou. Eu também. Eu acordo todo dia feliz. Dificilmente vai me ver triste. Eu também. Eu não Eu fico, não me permito ficar 10 minutos triste. Eu fico, passa. Eu fico puto, passa.
Ih, então você é igual eu. É, por isso você tá aqui, pô. Com a minha dona, não, minha dona, meu Deus do céu. Se eu brigar com ela hoje, ela guarda uma semana, né? Aí você tá falando da minha esposa, Não, né? da minha. Não, A é da tua minha. também- Não, é da minha. Ah, pensei que você tava... Inclusive, ela deve ver que ela gosta de você pra caramba. Vanessa, um beijo. Mas vamos lá, voltando. Você voltou pro Rio, não deu certo, pô, e começou a trabalhar onde? Sozinho com o serviço? Sozinho, junto com ela, junto com a Simone. Aí nós começamos a trilhar essa parte de serviço. Aluguei Sim. um escritório, começamos a fazer um escritório. Aonde era o escritório? Em 2005, deixa eu lembrar só... 2005. Simone lembra. A Doc Lobo. A Doc Lobo na Tijuca. 369, sala 307. O Rodrigo conhece alguns locais que eu fui, que eu falo pra ele, eu já trabalhei aqui. Ele fala, cara, mentira, mas eu já fui. Eu tive bastante escritório, mudei bastante. Eu tenho um problema, se eu moro aqui e o meu escritório tá aqui, eu vou mudar perto do escritório. Se eu mudei escritório pra cá, eu então mudo você pra tem, lá. você tem, desde lá da época que você procurou serviço de refrigeração, você tem que trabalhar perto de onde Próximo, você mora. eu não consigo trabalhar longe. Então se arrumasse um serviço de motorista de ônibus, já era. Pra tu não dava. Eu não ia conseguir, velho. É, mas aí tu tá dirigindo, tu não tá andando de ônibus. Não, mas depende de onde tá a empresa. Eu tenho que chegar na empresa. Porque eu fico na rua o dia inteiro. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu não paro. Eu não fico só no E deu escritório. certo esse negócio de serviço que você tá até hoje? Tô até hoje. Eu gosto de serviço, é um braço... hoje eu tenho na empresa alguns braços, né? Sim. Eu tenho a parte de manutenção mensal, tem a parte de instalação, onde a gente fatura uma grana, tem loja, projeto... Aluguel de ferramenta. Aluguel, locação de ferramenta também a gente faz. Mas não dá dinheiro essa parte, Não, né? não dá. Você faz mais pra ajudar os outros, né? Você consegue atender o cara ali na rua. Eu tenho essa... A gente já teve uma experiência boa de pedir pra você e você entregar lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo todo, em venda de ar-condicionado, venda, porque hoje o instalador ele vende também. Sim. Beleza? Ele tem que se tornar um vendedor, que senão Tem que ele, ser, e tem ele que tá ser- e tem que ser fadado. remunerado por aquilo também. E vale ressaltar, os 5% que a revenda paga é uma reserva técnica para que se Exatamente. der algum BO, você arque com esse Você BO. tem o Que dinheirinho isso lá. fique bem claro. Aquilo não é uma comissão de venda. Exatamente. Mas beleza. Qual foi a história mais inusitada que você teve em venda de ar-condicionado nesse tempo todo aí? De venda... Cara, se eu vou falar de venda ou de serviço Venda, junto? venda. Primeiro venda, depois a gente vai para serviço, porque serviço deve ter muita loucura. Pô, serviço tem bastante coisa. De venda de máquina, cara... Cara, eu já cheguei a vender assim... Parti para uma reunião, do nada eu vendi 350 máquinas. Caraca. Eu fui só participar de uma reunião. E já tomou calote? Pra cacete, toma ainda. De vez em quando vem um maluco. Mas hoje isso é uma coisa que acontecia muito Na comigo. venda de máquina não tem mais. Não tem mais porque... É, você porque é passa por cartão, segurança, não tem conversa. Cartão, você não tem o risco. Mas eu também já tomei muita volta, cara. Mas eu acho que é exatamente isso. Hoje tem tanta metodologia de pagamento que não tem o porquê o refrigerista hoje botar o serviço pro cara pagar depois. Concorda? Não tem. Não deveria. Os pequenos ainda eles precisam de um apoio no crédito ali. Se você conseguir dosar alguma coisinha pequena. Não, mas eu tô falando da questão do instalador com o cliente final. Não, com o cliente final não. Ele pode... Porque eu já tomei muita volta de cliente final. Do cliente final acho que muito pouco. Cara. Mas não tinha metodologia de pagamento que tem hoje. Hoje você tem link, hoje você tem Pix. Não tem desculpa. Cara, Pix tá aqui. A época lá atrás também, o meu pai ele sempre fazia serviço, né? E ele chegava pro cara e falou, não, precisa dar um sinalzinho. Sim. O cara tinha que pingar o sinalzinho na conta. Então você já tinha uma parte da grana pagando teu material, tua mão de obra já estava saindo ali. Sim. A Vanessa mandou um beijo pra você aqui. Outro pra você, Vanessa. E aí, beleza. De venda, tranquilo. Que uma 350 máquina é coisa pra caramba. Bastante. Agora é o seguinte, e serviço, cara? Porque é o seguinte, a grande parte complexa do serviço, Simone deve estar aí, deve lembrar de várias histórias, é quem vai fazer o serviço para você. Na maioria dos casos, é o prestador de serviço que trabalha com a gente. Sim. Isso sempre foi uma dor muito grande para mim, mas eu acho também que eu também não tinha tanta expertise para gerenciar. E aí, cara, o que você já passou de perrengue aí em relação a isso? Cara, eu já tive um monte... Assim, de instalador que chega, começa a fazer um serviço para você e some do mapa. Isso daí é muito comum. Isso aí é tipo daí... tomar um café na padaria. Tomar um café na padaria, exatamente. Isso aí a gente teve sempre. Mas transtorno com o cliente ali que foi gerado, alguma coisa, história engraçada. Já tive processos também em cima disso. Agora, um bacana assim que eu acho legal, eu fiz uma instalação, estava fazendo uma instalação grande, uma obra de 2, 3 meses fazendo na Estácio.
Sim. E a gente estava reformando algumas máquinas. Sim. Dentre delas tinham 3 ou 4 rooftop de 40 TRs. Da Carrier. Da Carrier. Aquele bicho grande que Sim. vem daqui até lá embaixo, né? Sim. Aquela praga deve pesar uns 300 quilos. Não, aquilo ali é só guindaste. Só guindaste. Mas a gente estava fazendo a instalação. Vamos rodar a máquina. Essa obra teve 2 paradas engraçadas. Uma, fechar a casa de máquina com a máquina de fora. Essa foi a primeira. A gente vai quebrar toda a parede para entrar com a máquina. A tubulação tudo pronta. Depois, o outro equipamento sumiu. Um rooftop? Só. Igual a viga da perimetral? Ninguém sabe onde tá, mano. Mentira. Juro por Deus, velho. Juro por Deus. Sumiu? A gente chegou, porque nós tiramos as máquinas, a gente chegou a afastar as máquinas por um canto, porque Sim. eles iam refazer piso, Paraná. Então a gente tirou as máquinas, arrastou tudo por um canto, levou. Eu tinha filmagem disso aí tudo, do pessoal arrastando equipamento, então nós colocamos equipamento num canto. Sim. Cara, cobriram-se as máquinas com plástico, quando foi tirar para botar a máquina... Igual o Mr. M, quando puxou a lona... Ninguém sabe, cara, onde foi parar. Sumiu, cara. Mas é uma máquina pequena, de 40 TR, né? Você não consegue ver Que muito. loucura, cara. Como tinha guindaste lá descendo um monte de coisa, os caras aproveitaram, levaram... Eu ia logo no meteram piloto do guindaste. mas você vai ver depois de uma semana... Se bem que pra levar um rooftop, o nego aprende a pilotar o guindaste em 2 palitos, meu irmão. O nego bota igual Chevette. Vai lá e... É muito doido isso. É muito louco muito isso, louco, né, muito cara? louco. Uma coisa que me deixa muito triste é ter que se preocupar com ferramenta dentro de obra. Isso é uma parada pra mim que é muito bizarro. Já perdemos muita ferramenta É porque também, é o até seguinte, por é falta um de ambiente controle onde só nosso. tem trabalhador, cara. Não faz sentido pra mim. Uma vez a gente tinha um saco de conexão de cobre, que você sabe que não é barato, parede 1,16, curva, luva. Cara, era um saco de farinha gigante. Eu e o Valdemir tava numa obra em Ipanema, isso foi em 2013. A gente tava instalando 2 splitão num restaurante e no outro restaurante, na outra quadra, 2 splitão e um VRF. E a gente tava intercalando e ficou um saco de farinha cheio de conexão de cobre. Cara, sumiu. Virou farinha. Virou farinha. Literalmente. Ninguém viu mais. Ninguém viu. Tem uns bagulho que some que a gente não tem noção, velho. Isso pra mim é muito triste, cara, porque dentro de um âmbito Mas trabalhista... obra também, às vezes você não tá sozinho, não tem só a tua equipe, né? Você tem outras equipes trabalhando. Sim. Eu já teve cliente que eu mandei o técnico lá fazer a instalação, chegamos na casa do cliente, cara, tinha um saco de dinheiro em cima da cama do cara. E na hora o técnico me ligou, né? Eu falei, pô, tô com um problema, tem dinheiro em cima da cama do cara. Eu falei, pô, liguei pro cliente, pedi para ele lá tirar, porque... Não que eu desconfiasse do meu técnico, Não, mas... é uma situação muito delicada. A nossa empresa era mais recente. O restante, todo mundo trabalhava 8 anos pro cara, 10 anos. Sim. E você fica meio assim com o negócio. Sim, Fora sim. outras coisas que a gente já vê em quarto de cliente, mano. Não, Deu pra entender? Deu, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Se quiser, nós toca o barco nisso, Não, mas não, é faz muito isso não. louco. Hoje a gente não tá com o seu peruca, hoje a gente tá com o Marcelo. Teve uma situação bem engraçada que teve numa empresa que o cara usou o vaso da cliente, beleza? E aí a cliente acionou a empresa, não sei se judicialmente na época, mas ela obrigou a empresa a trocar o vaso. Puta. Obrigou. Tipo assim, ou eu vou te acionar da justiça, mas eu quero meu vaso trocado. Teve que trocar. E trocaram. Eu posso contar mais uma coisinha sobre Claro. isso daqui cara, eu fui numa obra, velho. Eu fui na obra, 8 andares. E, cara, eu não tinha o que fazer. Deu aquele bagulho, mano. Eu soltei onde eu tava. Isso, eu não vou te julgar, porque isso já aconteceu comigo também. Eu tive que soltar onde eu tava, velho. Eu perdi uma cueca ali. Não. Acontece, mano. Você vai fazer Não, o que? a vida do chorar? prestador de serviço, a gente tá brincando, mas a vida do prestador é complicada, Cara, cara. é sol, é correria, é vida louca, né? A vida do prestador é complicada. Exato, não para. Teve uma situação que eu contei isso no podcast do Clube do Frio, né? Eu trabalhava à noite na Transpetro, e eu saí 7 horas da manhã, eu trabalhava de 7 às 7 de plantão. E aí eu saí 7 horas da manhã e eu fui fazer um atendimento no Leblon. Num cara que era o poder aquisitivo, cara. O Leblon é o metro quadrado mais caro do Rio, exato. do Rio e era do Brasil. E aí eu fui, e aí eu interfonei, só que nessa hora eu nunca tinha vivido isso, tá?
Eu nunca tinha vivido isso. Eu nunca tive problema intestinal, vamos dizer assim, pro pessoal que tá em casa jantando, não gerar nenhum transtorno aí, pessoal. Mas assim, como prestador de serviço, dividindo de maneira bem transparente, como prestador de serviço, eu nunca tinha vivido aquilo. E aí, eu tinha uma Unozinha, toda filmada, que o Paulinho me passou na época, e eu cheguei em frente ao prédio do Leblon, e já cheguei muito apertado, mas muito apertado. Aí eu cheguei no porteiro, era 7 e pouca da manhã, saí do centro pro Leblon, e você sabe que porteiro, ele é o dono do prédio. Ele manda. Exatamente. Ele que manda. Ele te trata igual cachorro. Cachorro é muito melhor tratado do que a gente, dependendo do porteiro que tem lá. Cara, eu falei, pô, mestre, eu vou fazer atendimento em tal lugar, o cliente tá aí? Ele foi interfonou, ó, fulano tá aqui, pode subir? Pode. Tá, beleza. Eu falei, pô, o senhor tem um banheiro pra mim ir aqui embaixo e tal? Ele, não tem banheiro aqui. Cara, e no Leblon... Aí que dá mais vontade ainda. Não, aí no Leblon, num lugar onde só o meu carro, eu parei em frente ao prédio, não tinha. Só que começou a virar algo que não dá pra controlar. E aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, cara. Voltei pra dentro da Fiat Uno. Aí voltei pra dentro da Fiat Uno e aí tinha uma sacola lá. Ele ficou ao mercado. Quando eu tô com a sacola do mercado, pessoal, me desculpa, mas é a vida do prestador de serviço, eu tenho que contar. Quando eu tô com a sacola do mercado, dentro do carro, o cliente sai com o cachorro na mão, com o cachorro passeando. Aí deu pra ver ele perguntando, cadê o rapaz do ar-condicionado? Aí o porteiro falou, eu acho que ele tá aí dentro do carro. Tá merda, velho. E aí veio o cara com o cachorro, e aí ele foi, encostou no vidro assim, ó, botou a mão no vidro e eu fiz assim, ó. E aí ele saiu pra passear com o cachorro. Eu dei meu jeito, tinha umas camisas lá dentro do carro também. Perdeu a cueca? Perdi tudo. Aí o que acontece? Ele foi passear com o cachorro, eu saí, a sacola ficou lá dentro, não tinha como tirar. Jesus. E aí o que aconteceu? Ele voltou, ele falou, pô, tava te procurando. Eu falei, não, eu vim pegar as ferramentas, tá, nem te vi e tal. E aí subimos. Falei, pô, o trabalho vai ser rápido, né? Cara, eu saí de lá 3h30 da tarde. Qual a temperatura tava aquele Tava dia? 40 graus no Rio de Janeiro. Eu tô só imaginando como é que Não, ficou, e aí sabe o né? que aconteceu, irmão? Quando eu voltei, que eu abri a porta do carro, literalmente era um inferno lá dentro. E aí... Em temperatura e não em dava cheiro. pra dirigir o carro. E aí eu lembro, não sei se a Vanessa vai lembrar disso, mas quando eu cheguei em casa com o carro, a Vanessa falou assim, porra de cheiro é esse, cara? Eu falei, cara, esquece essa porra, não entra nesse Não mérito. vale. Mas é a vida do prestador de serviço, cara. A gente não tem recurso na maioria das vezes. E assim, pode parecer engraçado agora, é uma história pra gente mas na contar, hora mas não é isso não. gera um transtorno absurdo, cara. E aí eu te pergunto, custava o porteiro liberar o banheiro pra mim? Mas ele não vai. É, cara, infelizmente... E assim, eu acho que o carro ficou uns 3 meses, mano. Eu levei no Lava Jato, cara, pô, meu irmão, o que tu arrumou com esse carro? Dá dó de quem comprou, né? Mas vamos lá. Seu Marcelo, hoje você vende máquina Vendo. e vende prestação de serviço. Perfeito. Qual é o trabalho hoje que você mais ataca como estratégia lá na tua empresa? Então, hoje o meu principal, eu tô sempre reposicionando dentro da empresa, sempre tentando modificar algumas coisas. Sim. Eu fazia muita obra. A obra me dava recorrência financeira sempre, você estava sempre vendendo Sim. obra, fazendo dinheiro em caixa, legal, só que você não tem uma previsibilidade. É, a obra é uma variável muito grande. Tem hora que você tá, daqui a pouco estoura, a veia, acerta a veia, vai indo, é legal, precisa ter. Só que eu não tinha previsibilidade. Aí o ano retrasado, ano passado, nós estamos já em setembro, no ano passado, eu sentei com a Simone e, cara, precisamos mexer em contrato de manutenção. Certo. Precisamos levantar essa base de manutenção. Que é para gerar uma renda recorrente. Uma renda recorrente mensal, porque a gente trabalha, às vezes parece estar trabalhando correndo atrás do rabo. Sim. Né? Você não consegue ver a grana. Então, foi quando nós viramos a chave e falamos, agora vamos... Porque na pandemia eu tinha alguns contratos, foram cancelados, boa parte Todos deles, foram, e meus não também todos voltaram, foram. a maioria não voltou. E a gente, sem contrato, sem nada, voltamos para pegar contrato. Então começamos a batalhar. Hoje eu tenho lá 75% de previsibilidade só com os contratos de manutenção. Ou seja, você fortaleceu a tua base de recorrência exato. no contrato. Então você consegue, hoje eu consigo partir
com salário de funcionário pago, com meu aluguel pago, as contas básicas Ou seja, estão te dá uma pagas. tranquilidade. Sim, você consegue. Nesses 35 anos, 35, né? Isso. De profissão, tu acha que é um bom caminho um refrigerista hoje se preparar para justamente fazer esse caminho que você fez de contrato? 100% viável. Eu sempre falei isso, muito cara. bom, cara. Você acorda mais tranquilo, cara. Você acorda, você chegar no primeiro dia do mês, saber que você está devendo é uma coisa. Saber que você está devendo e ter que correr atrás de tudo para pagar é muito mais difícil. Mas qual é a dica que você... Porque é o seguinte, tu mudou. O que que você fez para... Porque é o seguinte, pegar um contrato não é fácil. Não é fácil. Tá, mas qual foi o caminho que você trilhou que as pessoas que estão assistindo a gente podem trilhar também? O que que você fez? Você investiu em relacionamento? Você visitou cliente, prospectou? Qual é o caminho para esse cara hoje que trabalha como MEI começar a buscar essa previsibilidade de um contrato de manutenção? Então, vamos lá. Os meus clientes, todos eles, eu não tenho tráfego pago. Sim. Não tenho. Todas as receitas que entram lá são pelo site. O meu site já tem desde 2015. Na realidade, meu site começou em 2012, que era e-commerce, e em 2015 eu virei para institucional. Então, todas as reconhecidas de cliente entram por ali. Sim. Eu não tenho um cliente que vem por rede social, estou falando em Climatrix, né? Sim. Não vem por rede social e nem por outro caminho. Ou ele vem pelo Google, no orgânico, ou vem pelo site E no Google orgânico. também vem cliente de contrato? Vem. Que são as empresas que dão um Google para saber quem é que está próximo. Quem está ali próximo. Então, eu estou sempre tentando dar uma ajustada no Google, mexer alguma coisinha. Ou seja, tu está bem posicionado no Google. No Google também. Quando alguém da tua região fala assim, empresa de ar-condicionado, tudo aparece lá no bolo. Quando eu estiver ali próximo. E na minha página da Climatrix, eu tenho hoje, em média, aí, oscila um pouco, 10 palavras-chave, 10 palavras na primeira página do Google. Manutenção de VRF e taxa. Rio de Janeiro, às vezes, botar Sim. alguma coisa. E quanto tu investe mais ou menos por mês nessa operação assim? 300 prata. Ou seja, é um baita de um caminho pro cara seguir, né? Então, o site ele demora um pouco para ter relevância. Você não vai conseguir de um dia para o outro movimentar um site para entregar o que ele está me entregando. E esse cliente de contrato não tá na rede social? Não, não tá. Para mim não veio nenhum. Não, para mim também não. Entendeu? Assim... Eu tenho até medo se ele me achar na rede social de peruca do outro lado. Não, ele não veio via rede social. Então, isso é uma coisa que o pessoal, às vezes, a rede social, ela pode trazer a galera da minha rua, a galera do meu condomínio, a galera dali da minha cidade. Pode gerar, mas não esse cliente com perfil de contrato. Para mim, não apareceu nenhum ali. Aí, o que acontece? Quando entrava alguma coisa assim, a Simone filtrava, esse cara aqui é bom, vamos bater isso aqui. Então, eu faço a visita, vou lá entender o que o cara quer, o que ele precisa. Sim. Aí, jogo na mão da minha melhor vendedora que eu tenho lá. Dona Simone. Dona Simone. E dali a gente acabou fechando alguns contratos, né? Fechamos uns contratos. Muito obrigado, tá? Então, assim, o Google é uma baita de uma ferramenta de negócio. Bela ferramenta. Pô, galera, então aí, ó, fica a dica aí. O Google Meu Negócio, você tem que estar sempre atualizando, né? Eu recentemente... Porque o setor de compras, ele vai entrar no Google e o cara fala assim, cara, arruma um ar-condicionado, arruma alguém da conta para consertar esse ar. Então, bota uma foto legal. Se você tem uma empresa com fachada, bota fachada. Se não tem, bota uma foto no serviço, uniformizado. Ó, o Bian tá falando aqui, ó, o maior faturamento nosso é no Google. O Bian, um abraço pro Bian. Né? Ó, pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta aí no chat, manda aí pro seu Marcelo que a gente vai estar aqui para responder, tá bom? A gente tá de olho aqui. E aí, essa previsibilidade de contrato de manutenção, você acha que hoje é um caminho bacana pro refrigerista seguir? Eu acho que é o principal, Job. É o principal, você abrir... tanto é que eu abri, né, agora recente com o Rodrigo, né? Sim. O cabeçudinho. Sim. A parte da Climatrix, porque eu sempre tive a Climatrix ali, mas eu não queria ter loja. Não queria ter loja da Climatrix, um showroom, nunca pensei em ter isso. Não estava nos meus planos. E ele, velho, vamos fazer. Ele me chama de velho, eu não sei porquê. Vamos embora. Vamos fazer, vamos acontecer. E acabou que surgiu a ideia, a gente acabou fechando. E começou ali, para você ter uma ideia, a gente está com uma loja alugada há um ano, quase um ano, né? São 8 meses, mais ou menos, aí, alugada. Agora que está saindo que abrimos as portas, estamos começando, né, a fazer um trabalho de frente de rua. Mas há 8 meses a gente está pagando isso com recorrência de um contrato que ele chegou para a gente, ele me trouxe lá um cliente lá atrás, até a CBF ele trouxe ela para a gente. Sim. Velho, eu tenho um serviço aqui que eu não consigo
dar vazão para isso. Eu não entendo desse serviço aqui. Isso, inclusive, é um dos pilares da empresa da Climatrix hoje. Sim. É trabalhar junto com o instalador, é repatriar esse cara, trazer para dentro da gente. Com qual intuito? Não é que eu sou bonzinho. A gente vai dividir dinheiro. Sim. Você me traz negócio, eu orço, a gente vai lá junto, abraça a obra e toca ela adiante. O Bian acabou de perguntar isso. Como que você faz para captar a mão de obra? Esse seria um caminho? De o cara de vocês fazerem um negócio junto com outros... Numa parceria, sim, você consegue fazer. Ou esse cara vai... Quando eu vou pegar um exemplo e ficar um caso da CBF. Fechamos o primeiro serviço, que era isolamento de rede de duto. Sim, de tubulação de água gelada. Tubo da Armacel. Sim. Colocamos lá, fizemos todo um trabalho. Cara, ficou bonito pra cacete o trabalho. O cara entrava ali, primeiro, organização da obra, né? A gente pegou um pedaço lá da garagem, os caras fizeram o serviço, fecharam aquilo lá com fita. Isolaram. Botaram bancada, levou a calandra para poder fazer tudo. Quer dizer, deixou um serviço bem bonito e organizado. Bonito, muito bonito. Se você olhava lá, até os caras chegavam, aí no fim do dia, a obra toda ensacada. O cara ensacava tudo o lixo, botava no Como é que faz diferença cara, isso, né? muda. Nós chegamos... teve um determinado ponto da obra que tinha todas as tubulações de água, de esgoto, e num ponto, né, ele passou, acabou respingando tinta, né? Do isolamento, acabou respingando e sujou a tubulação. O cara comprou a tinta, pintou a tubulação. Quando o cliente viu, ele falou: porra, cara, vocês são diferentes. Legal. Entregou a mais do que foi combinado. Isso eu sempre defendo. Sempre defendo. Over delivery, você entregar mais do que promete. E nessa condição de você deixar algo diferente, você acaba entregando um cartão de visita muito mais valioso do que um cartão físico de papel. Eu acredito que você fazendo muito bem feito, quando ninguém está vendo, na verdade estão vendo. Eu não acho difícil entrar no cliente. Eu acho difícil se manter nele. Sim. Você se manter nesse cliente, virar uma recorrência para ele, para não ter que chamar outro, que é o mais difícil. Aí é tudo aquilo que você vai entregar. Como é que você está fazendo, que tipo de assistência você está dando para ele. Cara, eu acho que hoje existe um dado, tá? Isso é um dado que 70% é 70% mais fácil você vender para um cliente que já comprou seu do que para um cliente novo. Aí eu vou dar casers aqui que eu aprendi no treinamento que eu fui, achei fascinante. Por exemplo, a Gillette. A Gillette, ela te vende barato o bastão para poder você ficar se mantendo na lâmina. A recorrência na lâmina, exatamente. Por exemplo, o Netflix. Cara, ele consegue manter uma recorrência absurda. Outro também, a Apple. Cara, você lança o iPhone 15 e daqui a pouco o cara quer comprar o 16 e assim vai. Então, assim... E já tem fila para compra. A Nespresso faz várias ações que ela dá à máquina. Para quê? Para o cara comprar a cápsula que tem 500% de margem de lucro. É onde eles ganham dinheiro, né? Exatamente, na recorrência. E eu tô batendo nessa tecla com o refrigerista, que eles chamam de LTV, né? Que é Lime Time Value, que é o tempo que você mantém a venda bem feita, e o instalador tem que ser um vendedor. Essa é uma cultura que tem que ser quebrada também. O cara tem que vender bem o serviço dele, o cara tem que vender bem o ar-condicionado junto com a instalação, o cara tem que vender uma exaustão sanitária, uma renovação de ar. Então, tudo isso eu tive que estudar para poder ir se adaptando com o mercado, porque hoje o mercado pede renovação de ar, pede um monte de coisa, e é um segmento que eu vejo ali, quando fala em duto, me enche o olho de ir numa obra. Porque você sai daquela briga do 1 para 1. Sim. 1 para 1 não dá mais. Isso daí, pelo menos pra gente ali, é muito difícil. Eu quase não vendo máquina 1 para 1 instalação. Estamos começando a voltar a querer vender agora, com o Rodrigo lá ajudando a gente, mas é um negócio que a gente não tem como hábito. Eu não tenho porque eu não consigo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta importante. Hoje o mercado, ele aceita qualquer pessoa instalar uma máquina. Sim. Se, por exemplo, se o meu amigo ali pernambucano decidir sair do podcast, hoje eu vou instalar ar-condicionado. Ele pode comprar um e colocar. E não adianta gritar. Ele vai fazer. Porque ele pode ir ali na Leroy e comprar um ar. Então a culpa não é minha, nem sua, nem do Rodrigo, nem de ninguém. A culpa é do mercado que deixa um cliente final comprar um ar e tá tudo bem. Então um eletricista pode instalar, um pedreiro.
Um pedricista. Um pedricista. Então, o que acontece? Veja se eu tô correto e ninguém é obrigado a concordar, tá, pessoal? Vocês podem dar a opinião de vocês aí. Eu acho que esse cliente de 1 para 1, de uma maquinazinha de 9 mil da Dona Maria lá, que tá querendo só que o quarto dela gele, ela tá deixando de ser a cliente de um refrigerista. Sabe por quê? Porque tem um eletricista, ou tem um curioso, ou alguém Sempre tem alguém que instala que vai cobrar um preço que não paga a conta de um refrigerista, e aí fica difícil de você entrar nessa competitividade. Se o cara é um refrigerista na veia, sente o frio na barriga nos 5 minutos que o compressor demora para partir, esse cara ele já tem que estar buscando uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa. Então, aí ele vai escolher o cliente que ele quer trabalhar. Exato. O refrigerista mesmo, se ele perceber que a Dona Maria chamando ele uma vez só para instalar um azinho de 9 mil não vai gerar recorrência para ele, ele tem um monte de gente com potencial, uma igreja, um restaurante, precisando de uma baita de uma mão de obra. Eu não tô falando para ele deixar de instalar essa máquina, não é isso. Eu tô só tentando explodir um pouco a mente dele e falar assim, cara, será que é vantajoso tu se dedicar? Pô, já, mas nesse momento eu tô precisando pagar a conta, preciso instalar. É isso, eu também. Legal, precisa. Só que é o seguinte, tu tem que estar na mente que esse cliente não vai trazer para você uma recorrência. Não é o recorrente. A higienização de 150 conto, outro vai competir contigo daqui a um ano. E sempre vai ter gente vendendo mais barato e mais caro que você. Aquele preço que você acha que tá bom, pô, vendi a máquina por 1.400. Pô, o cara que vendeu ela por 6. Então sempre tem um mais barato que você, sempre vai ter um mais caro. Sempre. E tu tem que saber escolher o nicho que você quer atacar. O tipo de cliente que você vai vai atacar. E eu sou fanzaço, por exemplo, da Copenhague. Porque tem bombom da Garoto. Tem o Charge, tem o Kit Kat. Mas ela se posiciona da forma num shopping de alto padrão, com uma loja que vende um café que é R$22, com um cafezinho com chocolate em cima e um biscoito, um copinho de água com gás, e tu fala assim, olha o conceito. E tá cheio. Na Páscoa, você vai na Copenhague e não tem... Lotado. Não tem ovo de Páscoa pra comprar. É igual na Sodier. Quando eu vou na Sodier doce, comprar doce, corta com a linha. Um fininho. É bom pra cacete, mas é mais caro. Mas os caras se posicionam com aquilo. É a venda do conceito. Aí a gente fala pro refrigerista chegar mais alinhado, exatamente, organizado. Você não vai conseguir chegar num cliente de alto padrão, não precisa ser bonito. Olha o cabelinho na régua do pai. E não precisa ser um cliente de alto padrão, precisa ser um cliente que entenda que você tem o seu valor. Pode ser a Dona Maria. A Dona Maria, ela pode valorizar a tua mão de obra. Ela pode falar assim, cara, eu quero um cara que não tenha dor de cabeça. E aí, como você se apresenta, vai... E eu vivo isso na veia. Eu percebo que isso tem diferença. Tem muita coisa. Eu fui uma vez com o Eric. Sim. O monstro. O Eric o monstro. Nosso monstro. E eu fui num cliente com ele, saiu do carro, né, pra subir no cliente. Ele pegou a toquinha, botou no pezinho, me deu uma toquinha pra entrar no cliente. O cara olha pra aquilo e fala, pô, esse cara é de outro planeta. Exato, cara. É isso que o cara quer. Porque o cara olhou, quando abriu a porta, a primeira coisa que ele olhou foi pro pé. Eu ia pedir pra vocês tirarem o sapato, pode entrar. É isso. Acabou. É isso. Aí, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu cheguei lá com a proteção de bota, que o saco é R$20, aquilo que eu gerei outro dia, eu tava no Leblon. Olha o Leblon de novo, mas esse dia eu não tava com dor de barriga. Eu tava de boa. Quando eu cheguei no Leblon, um cliente me... Cara, foi um escritório de arquitetura que me indicou e eu estava sem o Proper. E era um apartamento que tinha 14 equipamentos. Então, olha só. Um apartamento que tem 14 equipamentos, eu tava com a lista na mão, que era para um possível contrato de manutenção. Falei, cara, eu não posso chegar lá de qualquer jeito. Eu tava bem arrumado, mas não tava de Proper. E aí, o que acontece? Eu mandei lavar o carro, por hábito. Falei, vou no carro limpo, vai que o cliente me vê. Só que o cara não viu meu carro. Deixei o carro no estacionamento, o Leblon é onde parar. Tá tudo certo. Mas cheguei lá alinhado. Quando eu cheguei, putz, o Proper. Cara, comecei a procurar uma farmácia Proper. Ninguém tinha. Touca, porque o Proper é a mesma coisa que a touca. Touca cirúrgica, ninguém tinha. Cara, quando eu olhei pro lado, tinha a parte ali de shampoo, condicionador da L'Oréal. E tinha 2 toucas
de cabelo transparente da L'Oréal. Da L'Oréal. Que eu preciso. R$37 cada touca. É o preço da dor ali na hora, você não se programou, né? R$74. Falei, me dá 2 toucas dessa, por favor. Cheguei lá na casa do cliente, faço questão de abrir na frente dele. Quando ele abre a porta, pra ele não ver que foi o dono que abriu. Reutilizado, E né? foi o dono que abriu. Abri, lixinho, descartei, botei na bota. Ele, com licença. E aí entrei. Era um plástico mais grosso, né? Depois eu falei, vou levar pra Vanessa e pra Eva essas toucas, né? Pra aproveitar. E aí fui, mas, cara, de fato, o apartamento do cara era de aquele taco corrido, de sinteco, que não tinha uma poeira. E aí eu fui, o cara percebeu, e aí resumo. Lógico que não foi, obviamente, só por causa do Propé, foi com a minha tratativa não, mas ajuda, com ele. Lógico. Deu uma impressão boa. O cliente compra, ele compra insights teu ali na hora, né? Exato. É o que você conhece do produto, o que ele espera, o que ele acha que você vai entregar de qualidade para ele, Sim. o que você vai fazer de preço. Nem sempre o preço é o principal fator. Não é. Não é. O preço não é o principal fator. Nem sempre. Lógico, às vezes o cara tem a máquina por R$3.000, você batalha para arrumar a máquina naquele preço e vão igualar preço, mas o fator preponderante não vai ser aquele. São outros que vêm junto contigo. Sim. Você chegar no cliente que você não tem, imagina você tira o sapato ali na hora com a meia furada. Ou com um chulé absurdo. Ou com um bafo no pé. Não dá, velho. Não dá. Não tem uns como. que tem que serrar o pé. Que não tem como, não tem jeito. Tem que serrar o pé do malandro que ali é só cortando o pé. Não tem jeito. Não tem, porra. Só nascendo de novo. E aí são esses fatores que eles esbarram na precificação do trabalho. Sim. Por exemplo, a gente já discutiu muito isso. Quando eu precifico, como que você faz para precificar hoje? Por exemplo, se alguém te chamar hoje, tu tem um valor fechado, tabelado? Não, então, vamos lá. Esse é um ponto, ontem ficamos umas 2 horas conversando sobre isso. Que bacana. Eu tenho uma tabela de preço. Tá até no meu Instagram, tem lá uma tabela de preço. Só que essa tabela, gente, ela é orientativa. Sim. O que eu levo em consideração na hora de precificar um serviço? Orienta o cara a se ferrar, ela. O que eu levo em consideração? Cara, a dificuldade que eu vou ter para mexer naquela máquina. Sim. Vamos colocar um split individual para ficar mais fácil para a gente entender. Sim. Onde é que está a condensadora? Como é que eu tenho acesso a essa condensadora? É fácil, está difícil? É andaime, a escada. O estado da máquina. Então, tudo isso a gente leva em consideração para poder precificar. E o tempo que você vai gastar para aquilo. Exemplo, o cara quer contratar um serviço de instalação. Vamos botar aí 3 maquininhas, legal. Ou uma maquininha independente. Só que você tem que ir lá 2 vezes. Uma você vai para visitar. Infra, você vai visitar, depois você vai passar infra, depois passou a infra, você vai instalar evaporador. Às vezes você não consegue botar a condensadora, vai numa outra etapa. Exato. Então, é o tipo de serviço que você não pode baixar preço. Assim, eu digo pela minha tabela que eu construí. Sim. Eu construí ela no máximo. Então, dali eu vou diminuindo em função das dificuldades. Sim. Eu vou uma vez só. Eu tenho, exemplo, higienização de máquina. A gente cobra lá R$480 cada higienização de splitzinho. Sim. Unitário. Mas o cliente tem 3 na casa. Eu tenho uma tabela de desconto progressivo. Porque 450 a higienização. 480. E hoje isso é um negócio que dá certo lá na tua empresa? Daí dá grana. Hoje, mais ou menos, em média mensal, você costuma fazer quantas higienizações aí? Num tempo bom, calor. Vamos lá, no verão mesmo, a gente faz 3, 4, 5 por dia. Daí para mais. Ou seja, um produto extremamente rentável. Rentável, porque você não gasta, teu custo é lá embaixo. Mas aí é o seguinte, 480 não é um valor alto. Muita gente fala, 480 eu cobro 200. É o que você entrega. Entrega para o cliente, exato. Aí você parte para um desconto progressivo, se for o caso que o cliente pedir, mas isso te facilita porque você já está lá no local. Então, um dos grandes dificultadores que eu acho de preço para você fazer você vai sair daqui para ir no cliente. Cara, você já demorou 1 hora. Aí você vai sair de lá, é mais 1 hora. Você para arrumar suas ferramentas, é mais meia hora arrumando ferramenta. Então, isso já partiu de 2, 3 horas só para ir e voltar para o cara. Sim. Quando você tem mais de um equipamento, dá para você baixar um pouquinho, porque você vai otimizar teu tempo. Você não tem que voltar outro dia. Show. Então, são esses parâmetros mais ou menos que eu utilizo. E aí você tem uma planilha para fazer isso? Você vai jogando isso numa planilha ou vai fazendo na caneta mesmo? Não, eu tenho uma planilha. Tem, inclusive, no Instagram... Tem um link lá de precificação. Que legal. Eu tenho essa planilha disponível. Ele tem preço. Essa planilha tem preço orientativo de material. Supondo, você está numa obra,
Pô, quanto custa 5 metros de um 4 e 3 oitavos? Pô, vou pegar aqui a planilha na hora, você abre ali na hora, vai estar o preço do unitário. Legal. Você tem uns preços básicos, não é o preço que eu vejo na loja, mas é orientativo para você não se perder. O cara tem uma base Você ali. tem uma Mas base. eu acho que é a prática de... Por exemplo, a gente bateu esse papo hoje lá na oficina escola com os alunos. Mandar até um abraço pro pessoal que tá assistindo lá na casa. O Jesuíno tá aí, a galera tá toda aí. Eu não tô... Quando a gente fez um resumo de uma instalação hoje, e eu faço isso em todas as aulas, de 9 mil, parede com parede, na tua cidade, no térreo, deu um valor de R$ 1.020 com a tabela que eu fiz. Que você fez. Mas eu não considerei nitrogênio, não considerei depreciação de ferramenta, não considerei depreciação do carro, não considerei aluguel do imóvel, nada. Eu fiz ali custo ali, o basicão, daquele que conta você de acha. padaria, deu 1.020. Com um lucro de aproximadamente 35% desse valor. Caraca, então nossa tabela tá muito próxima. Quanto que dá lá, Rodrigo? Tu lembra? Eu investi muito. 1.180. E tá dando uma margem de 30, né? 30. Então, aí é o seguinte. Quando você cobra mais barato que isso, eu te pergunto da onde sai esse dinheiro. Por exemplo, quando você cobra R$ 600, R$ 700, qual é a conclusão que eu cheguei, tá? Porque tem gente que trabalha no padrão instalando por R$ 600, R$ 700. Sim. E tá tudo bem. Tá certo. Porque eu já fui esse cara. Eu não tô pedindo pra você mudar pra meu e tal. Eu tô falando que a partir de agora, vamos fazer um pacto, até brinco com os alunos. Vamos fazer a conta. Sai de casa, quando você tomar um café na padaria, café na padaria. Quando você vai comprar uma vareta de solda, vareta de solda. Quando você vai comprar, vai anotando tudo. No final do dia, compara o valor que você cobrou com o valor que você gastou nesse dia. Não pagou o dia. Não, beleza. Aí ele vai olhar, porque o número ele é muito esclarecedor. E é isso que eu tô tentando bater já. Um dos primeiros vídeos que tem no YouTube meu, há, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás, é de precificação. Porque lá atrás eu vi que essa era a dor do refrigerista. Mas é muito. É a minha ainda hoje. E aí não é fácil. Não é fácil. Porque eu gosto muito de número. Eu gosto de ficar brincando com número. Eu tenho umas planilhas muito louca. Essa de precificação que está lá no Instagram, tem até um vídeo onde eu ensino o cara a mexer. E você coloca lá R$ 1.000. Eu tenho um índice. Meu índice 0 é uma margem de 30%. Conforme ele aumenta o valor, ele está em azul e aumenta o índice. Então eu tenho meu índice 0, que é o padrão mínimo ali. Dali para baixo eu tenho um índice laranja, onde eu posso trabalhar uma margem de desconto, onde eu vou chegar, não, esse cara aqui vale a pena, eu vou chegar nesse índice Aí laranja. Estrategicamente você pode cobrar mais barato, porque esse cara tem um Porque potencial. esse aqui eu tô vendo alguma coisa. Perfeito. Agora eu baixei um pouco mal o preço, cheguei no índice vermelho. Opa, vermelho me interessa ou não interessa aí? É também questão de estratégia naquele Exato. cliente, mas essa tabela vai me orientando nisso. Então, por ali, eu vou me baseando em tudo que eu vou fazer. Meu carro, meu... Que aí é o principal. seguinte, aí você toma a decisão de fechar o negócio ou não. Porque o que eu percebi é que é o seguinte, o refrigerista, vamos supor que ele produz 30 mil por mês. Um dos nossos, um pendurador igual a mim, igual ao Rodrigão, pendurador. A gente produziu 30 mil. Como eu, como você. Isso. Não, porra, seu Pedro. Porra, seu Marcelo. É Marcelo. Ó, Foi mal. produzimos 30 mil. A Simone olhando pra ele. Produzimos 30 mil. Esses 30 mil, paguei cartão, paguei aluguel, paguei carro, paguei tudo, paguei tudo. Eu produzi 30 mil, mas eu não ganhei sobrou. 30 mil. Não ganhou. O Esse, dinheiro passou na tua conta. Esse é o problema da grande massa. Eu não tenho dúvida, eu vivi como esse cara há mais de 15 anos. E a gente tem um problema ainda, que a gente trabalha com valores altos. Então você chega no verão, você fatura lá, você fecha uma obra de 50 mil, uma obra de 30 mil. Quando você vai ver, você fala, tô rico. Eu tenho 100 pau na conta, tô rico. Só que você tem 110 de boleto para pagar e você não atentou para aquilo. Exato. Aí é quando o cara faz merda, ele troca de carro, faz isso, faz aquilo e acaba não entendendo. É muito... Esse sempre fui eu, tá? Eu também sou assim, eu fiz muitas vezes. Esse sempre fui eu. E eu, assim, isso sempre foi eu. Sempre o dinheiro bateu, vambora. Sempre eu honrei meus compromissos, sem bronca, mas eu sempre tive que trabalhar de domingo a domingo para poder essa conta fechar, pelo menos. Mas eu lembro de não conseguir comer uma pizza. De não sobrar. Não sobrar, Porque tem que sobrar. Era só trabalhou, pagou, trabalhou, pagou, trabalhou, pagou. Aí eu fiquei pensando, aí eu comecei
Aí você pode, de repente, complementar. Eu comecei a conviver com outras pessoas que não vivem assim. Aí eu acho que é outro insight que o cara tem que ter. Né, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Brunão. O Brunão da Eugene. Ele falou, bichão, tá fazendo isso aí? Tô. Pô, mas tu vai pagar isso aí? Vou. Ele não falava nada. Ele, pô, que estranho. De cara esquisito, né? Aí tipo, pô, tu vai fazer isso aqui? Vou. Pô, isso aí eu acho que tá errado, hein? Não sei não. Aí ele foi jogando... Aí quando você convive... Porque é o seguinte, o que eu tô querendo trazer com isso? Porque o teu entorno, ele te molda. Então, se você colar com pessoas, de fato, que querem avançar, isso vai acontecer. Você vai pegar muita coisa boa e vai falar assim... Aí eu comecei a ver como essas minhas referências, que construíram tudo, foi o Gilson da Clima Rio, foi o Brunão da Eugene, a Grazi da LG, o próprio Marcel, que tá na Central A, o Marcão Faria, essa galera que são te levanta, minhas referências, eu falo, cara, essa galera deu certo, calma aí, então eu vou olhar quem deu certo. Cara, ele não tá fazendo isso aqui. Pô, aí eu comecei a ver que o entorno que você tá também te ajuda ou te atrapalha. E aí você começa a colar com essas pessoas que estão querendo avançar, que fazem as coisas certas, e naturalmente você passa a fazer também. Então, tu concorda que eu acho que a gente é meio que o fruto do meio que a gente convive? Com certeza. Eu tenho plena convicção disso. Eles podem te influenciar pro bem ou pro mal. Sim. Isso, você já teve alguma experiência disso? Por exemplo, hoje você tem um convívio muito bacana com os gêmeos da Dias. Sim. Né? Eu acredito que eles devem ter agregado muita coisa pra você. Pra cacete, muito. Em todos os aspectos. Em negócio, o que você viu ali de negócio? Porque você vê processo, você vê como lidar. Cara, o pessoal da Central A, porra, eu fui na Central A, olhei aquilo e falei... Caraca, que máquina, meu irmão. O negócio é totalmente diferente. Eles estão... Falou de Dias, né? Eles têm lá uma meta hoje, #1bi26. Você entra na empresa, cara, todo lugar que você olha, tem uma placa escrita. Parece seu peru com a coluna adesiva. Tem uma plaquinha lá, #1bi26. Aquilo fica na cabeça. Então, você imputa na mentalidade das pessoas que você precisa daquilo. Aquilo começa a fazer parte do teu métier. Né? E é muito agregador o que eles fazem ali, como cultura, né? Mostrar o que você faz. Ajudam bastante, hoje estão voltando muito para a parte de empreendedorismo, Sim, né? Sim, que eu acho que eu acho que é o próximo passo de alertar o refrigerista, né? A gente vê, você já viu muito treinamento, a gente vê muito treinamento por aí, que o pessoal, de fato, as pessoas estão cansadas já de algumas coisas, sabe? Minha máquina tem Gold Fin, todo mundo tem Gold Fin, Gold Fin tem tudo. Agora tem que passar uma visão um pouco melhor, cara, ensinar esse cara a precificar. E, ó, o Gold Fin não protege nada, tá? Vou logo falando pra vocês aí que na Marizi isso é mó vinheta do face da terra. Joga um Zenith nele, velho. Vê se ele aguenta. Ô, Rodrigão, Gold Fin funciona? Eu tô cansado, pai. Pelo amor de Deus, Gold Fin, Blue... Agora, só tem um. Não tô puxando sardinha, não. Isso eu tô te falando que esse funciona. Porque eu tô num contrato que tem 3 anos na beira da Praia da Barra, que é o Black Fin. O Black Fin. Tem um splitão também da Daikin, que é Black Fin também. Cara, o Black Fin, esse funciona. Porque ele é uma aleta de epóxi. Com uma cobertura de epóxi. Ela é até meio leitosa. Então, esse aí... Eu vendi uns equipamentos da Trane uma vez, de frente pra praia, e essas máquinas duraram muito tempo. E foi aplicado um produto que eu não me recordo o nome agora. Cara, você pedia pra vir de fábrica, deve ter ainda. É o tratamento fenólico. Cara, não, é o tratamento fenólico, a Tose faz isso. Eu não lembro o nome daquilo. Mas você aplicava, cara, a maleta parecia que não tinha. Você jogava água e ela escorria. Mas voltando ao assunto, sobre a questão do preço, né? Cada região. Mestre, eu sei que deu um bug aí na TV. Voltou agora. Eu consigo jogar pergunta aqui? Meu irmão, o homem tá diferenciado. Cara, tem um amigo aqui, o meu amigo Vivaldo Soares, aqui, ó. Vivaldo Soares, tá embaixo. Desce aí. Ó, ele botou um comentário bem legal. Um abraço pro Vivaldo, ó. Job, concordo com você, mas tem acessórios e materiais que já faz parte do dia a dia. Embora que temos que repor no lugar o que gastamos.
mas faz parte da minha caixa de ferramenta. Essa é a minha opinião. Por exemplo, ele está colocando aqui que, por exemplo, a gente já tem um tubinho de cobre, acredito que foi isso, né? Que tem ali, por exemplo, já uma fita PVC, que sempre sobra de uma instalação ou de outra e tal. Mas eu também acredito que isso pode virar uma margem de lucro sua, porque é um material seu. Sim, é o teu. Ele não é para virar um lucro para o cliente. Sim. Ele é um lucro seu. Quando você computa 5 fitas Obrigado, PVC, tá, Vivaldo? se sobrar 2, é teu lucro. Você ganhou mais aquilo de lucro ainda. Sim. Ó, o Ângelo mandou aqui, ó. O Marcelo abriu minha mente comercialmente. Nunca vi um profissional tão inteligente e experiente quanto o velho. Pô, eu vou chorar, velho. Minha mãe, ó, Minha saudade, mamãe tá lá. filho. Mãe, saudade é opcional, mãe. Eu não morri. Eu tô aqui, é só me ligar, mãe. Ó, um beijo, te amo, tá? Tem tempo que a gente não se fala mesmo. Ó, fala, jovem, tudo bem? Hugo Domingos, Daniel, seu peru. Alô, Daniel, um abraço, beijo. Só isso aí salva o clima. Também te amo, Daniel. Larissa, como vocês fazem para lidar com um cliente chato? Boa. Essa é boa. Simone, essa é boa. Cara, Eu tenho certeza que você joga isso no colo da Simone. Como lidar com um cliente chato? Eu demito o cliente também, tá? Então, mas tem cliente que é chato, Eu demito o cliente. valoriza a tua mão de obra. Sim. E aí? Cara, o cliente chato. Depende da chatice do cara. Ele é chato com o quê, né? É, isso é. Entendendo Eu que queria ele dar tá um chato. exemplo depois sobre chatice. Porque até uma questão de percepção, né? Qualidade, quando você fala em qualidade, uma percepção. Aí eu vou te falar que esse cara foi chato. Fizemos toda a infra dele bonitinha, das condensadoras, eu passamos tudo por trás, cada uma saía assim, sabe, padrão régua? Sim. O cara olhou No paquímetro. o cara olhou aquilo, né? E você não via a tubulação. O cara falou, cara, eu quero a tubulação em frente à máquina. Eu falei, cara, mas vai ficar feio. Não, mas eu quero ali, pô. Eu tô pagando, eu quero na frente. Eu falei que eu queria aqui. Eu falei, mas por que você jogou pra TV? Pra ficar mais bonito. Mas eu não quero bonito, eu quero ver a tubulação na minha frente. Aí o cara quer problema. Eu tive cliente que, pô, eu tirei os parafusos da máquina de uma Panasonic, Amos Israel Zezimer. Muita gente boa. Mas ele era criterioso. Muita com gente aquilo. boa não, porque eu escutei a Simone falando, vixe. Não, ele era criterioso. Ele é assim, tipo, você pegava a máquina dele e desmontava a máquina dele. Sim. Aí ele pegou o manual para mostrar uma vez, me chamou para uma reunião. Marcelo, viu o seu técnico montando, só que o parafuso aqui, ele leva um anel de vedação de plástico para não ter contato do parafuso com a máquina, para não enferrujar. E ele montou errado. Onde era o parafuso de plástico, que era com plástico, o parafuso de plástico ele botou de metal no plástico, precisa refazer. Eu adoraria esse cliente, tá? Porque esse tá disposto a pagar. Tá, não, e mas ele não sempre tá errado. pagou. Não, não tá errado. Eu tô falando, é o criterioso, mas você pode chamar o cara de chato. É. Mas não é que é o chato, e o cara tá certo, não tá errado. E assim, se ele falou isso de maneira educadamente... Sim, foi educado. Aí cara, Não, ele não conquista meu brigava, coração. Não brigava com Mas é o isso. seguinte, uma coisa que eu não tolero lá na empresa, não existe a possibilidade de alguém destratar alguém da minha equipe ou eu. Né? Isso é inegociável. E eu tive algumas experiências, por exemplo, eu fechei uma parceria com um instalador e uma arquiteta entrou em contato comigo e aí eu tenho que fazer um comentário bem positivo. Eu amo os arquitetos, né? Mas se arquiteto fosse bom, meu patrão, Deus tinha um para ele. Com todo respeito. E aí, beleza. Agora eu tô trabalhando com uma equipe muito boa de arquitetura, tô apaixonado, mas eu nunca fui muito fã de trabalhar com arquiteto Não tô generalizando, tá? Mas quem é da obra... Eles veem um produto acabado. Não, e quem é da obra sabe o que eu tô falando. E eu tenho bronca zero de falar disso, beleza? Porque eu nunca gostei de trabalhar com arquitetura, apesar de saber que eles são baita estratégia pra gente chegar num cliente com potencial. Se tiver 4, 5 arquitetos bons, tu tá Bom, feito. só que é o seguinte, eu nunca tinha encontrado um que era uma pessoa educada. E lógico que eu não tô falando de arquiteto, eu tô falando de pessoa. Mas eu não encontrei. E essa experiência que eu tive com o arquiteto, ele bateu o martelo, eu falei, cara, aqui a gente não trabalha mais com arquitetura. Se alguém quiser contratar a gente, vai contratar igual pessoa normal. Inclusive, já falei isso até lá na Esquadrão da LG. O pessoal tá maluco e tal. Só que hoje isso mudou. Hoje eu tô com um time de arquitetura incrível, que são pessoas educadas, respeitosas. E não é sobre arquitetos, é sobre pessoas que eu tive uma experiência ruim na arquitetura. Beleza. Negócio de esconder condensadora. Não, tem que botar aqui. Cara, mas não vai funcionar.
Aí tu coloca lá porque ele praticamente te obrigou a colocar e você com receio de perder a obra, colocou a condensadora lá. Beleza? Quando dá problema no verão, a primeira coisa que ele fala é que tem que ligar pro cara doar. Ele já não assume a responsabilidade. Não vai assumir. Beleza? E aí ele liga pro cara doar. Tá bom, aí tu fala, cara, aí tu não pode falar que foi o arquiteto porque ele te indicou pra obra. E nessa sinuca de bico eu decidi não ficar mais. Então é o seguinte, aqui não dá pra colocar. Se você quiser colocar, a resposta é sua, arquiteto. Você quer? Quero. Então, dono. Então não funcionou bem no início. Eu hoje vejo até essa questão em que eu chego... a hora de você falar não para o cliente, antes de fechar o pedido, antes de começar, a gente recebeu o dinheirinho dele. Depois que você concordou com a coisa errada, meu filho, é teu. Aí você... Independente de você botar no papel, eu autorizei... Cara, isso não vale. O não é nobre. Isso é técnico. O não é nobre. Se vai para a justiça, tu vai tomar uma porrada porque você é técnico. Eu já escutei isso do juiz. Sim. Mas você, a tua empresa não é técnica? Você não tem técnico? Pô, sim. E você permitiu por quê? Exato. Você é a parte pensante. Vou dar um exemplo, tá? E aí o que acontece? Eu chamei um parceiro. Falei, cara, a arquiteta vai estar lá na obra e tal. Eu não conseguia ir, fechei uma parceria. Beleza? E essa é a parte da parada. Você tem que entender que parceria ela vai dar errado em algumas vezes, mas não quer dizer que você não tenha que fazer. Não. Como tudo dá errado. E dá errado. Com um colaborador teu também dá errado. A parceria também vai dar. Beleza, o cara não foi. A arquiteta me ligou, irmão. Me descascando. E eu sou muito chato com o meu nome. Muito chato. Muito. Liguei pro cara, falei, cara, solta aí o que você tá fazendo e vai lá atender ela. Cara, o cara... Não... Ele, pô, não tem como sair daqui não. Eu falei, pô, aí tu me arrebenta, irmão. Tu marcou e não foi e tá falando... Não, beleza. Tranquilo. Na volta, ele botou os aparelhos cassete e aí, em vez de ele fixar o cassete no teto, ele deixou folgado no tirante. Aí o cara falou, cara, tu não quer já deixar na posição? Ele, não, quando tu botar o forro, a gente vê. E aí, a arquiteta mudou a altura do forro. Só que se ele colocasse a máquina no lugar, ia ver que não ia dar. Ele deixou a máquina solta para regular depois. Resumo, a mulher passou o forro, quando botou o cassete, ficou 4 dedos do cassete para fora. Num apartamento no Leblon. E aí o que acontece? Tu tem várias histórias no Leblon. No Leblon, eu tô correndo do Leblon. A mulher veio pra cima, cara, mas ela me chamou de incompetente. Ela me chamou ela falou, cara, essa mulher meteu uma faca na minha barriga. Eu trabalho há 23 anos com ar-condicionado. Eu nunca tive um cliente insatisfeito comigo nesse tipo de operação. Nunca. Já deu errado, já fiz besteira, já, mas eu voltava lá sempre pra refazer. Marcelo, ela falou assim, você não tem noção do arrependimento que eu tive em te contratar. E isso deve ter uns 2 anos, tá? Isso dói, hein? Nossa, essa mulher me matou. Isso dói. Isso faz a gente repensar toda a nossa história. Nossa, cara, não deu nem tempo de falar que tinha um canal no YouTube. E aí o que eu fiz? Tive que remanejar o parceiro. Fiquei muito triste com o parceiro, acontece, beleza? De repente a gente em outro momento se acerta. Sim. Tá tudo bem. Levei outro parceiro lá, levei uma galera boa. E aí fui na obra, só que é o seguinte, a obra já estava pronta e não tinha como quebrar mais nada. Aí a gente teve... Minto, né? Não ficou 4 dedos, porque a solução foi raspar a laje o cassete subir. Aí eu isolei com impact piso, tudo, desci. E aí a gente quebrou ali, botamos um aspirador de pó nessa cabana que a gente fez. E era sinteco, tomamos o maior cuidado. Aí ela falou assim, tá vendo aí? Agora vocês estão trabalhando certo, que não sei o quê. Podia ter feito na primeira vez. Mas tá tudo bem. Aí ela já tinha falado um monte de besteira pra mim. Aí eu falei, olha só, tá faltando um aterramento aqui. Ela, agora que você veio me avisar que tá faltando aterramento, o eletricista já terminou. Eu falei, mas o aterramento eu não tenho que te avisar. O aterramento é norma. É obra. Você tem que seguir. Todo circuito elétrico tem que ter um aterramento. O eletricista tem que saber disso. Aí não é eu. E tu liga a máquina no caso desse ou não? Sem aterramento, pra ela eu não ligaria. Não, tem que ligar aqui, calma aí, vamos lá. E aí no final, quando eu terminei a obra, ela falou, agora eu vou te pagar. Eu falei, é aí que tá a diferença. Você não vai me pagar. Eu não quero receber. Porque o transtorno que eu te gerei aqui, eu só tenho que te pedir desculpa. Obrigado pela oportunidade. Desculpa o transtorno que eu gerei pra você. E obrigado pela oportunidade de desfazer o mal que eu te fiz.
e saí de lá com 2 cassetes de uma via, um Penta de 48 instalado, paguei a equipe que foi comigo nova e não cobrei a mulher. Caraca. E aí, ela me ligou uns 10 meses depois pra me dar um orçamento pra ela. Eu falei, cara, eu não tenho agenda pra esse ano. E não atendi. Te magoou de verdade. É porque é o seguinte, um empresário, ele não pode levar pro coração. Mas quando extrapola a educação, né, é uma coisa que não é negociável pra mim. Tu já teve alguma coisa desse tipo? Já apanhei muito, João. Conta aí enquanto eu... Já tomei muitas porradas. Eu cansei de pegar obra onde o cara altera o teto, a altura do teto, você com a infra passada na parede vai dar diferença. Dreno entupido, que o cara entope no meio da obra e você acaba não testando isso ao longo do tempo. Sim. Eu já fui até expulso de obra, velho. Expulso de obra não fui, não. Tomou o cartão vermelho? Já. Deve doer demais, né? É feio. Feio. Não, mas assim, quando você aprende. Mas quando você é expulso da obra por causa da parceria que você gerou e as pessoas não fizeram a parceria, isso dói mais. Eu falei, fui expulso, assim, eu nunca fui. Eu já tive desentendimento em questão de aditivos em obra, em que, você não quer pagar, eu não faço mais também. Sim. Tô virando as costas, tô indo embora. Eu achava que eu estava no meu direito também. Algumas vezes eu errei, outras com certeza eu acertei também. Sim. Mas não é saudável, né, esse embate com o cliente. Eu não é saudável, mas eu acho que quando, por exemplo... Agora a gente tem que aprender. Se a gente conseguir aprender com esses erros, sim, isso faz parte da nossa jornada e agrega. Né? Ó, esse escritório de arquitetura que eu tô trabalhando agora, a gente instalou um multi da Samsung lá. E aí o cliente exigiu por causa do Windfree, a gente colocou, beleza, startamos. E aí no início deu um probleminha em relação, mas era relacionado a uma obstrução que tinha na tubulação. A gente sanou, o Vilas foi até lá ajudar. O Jackson fez um trabalho incrível lá. E aí na primeira... Olha só que louco. Domingo agora, o cliente se mudou no sábado. Domingo, vazou água na casa do cliente. E parou os 2 cassetes de uma via do multi. Na primeira noite do cara, na casa dele nova, ele dormiu no calor. E aí eu acordo num domingo maravilhoso, com a minha família toda dentro de casa, que sábado foi aniversário da minha esposa. Dia. Falei, porra, vou dar aquele bom dia cantando. Primeira mensagem que eu tenho, 8h10 da manhã. O arquiteto, Job, o cliente dormiu no calor por causa do ar-condicionado. Mas de maneira educada, sim, mais incisivo. Falei... tipo assim, tem que ir lá agora. Deixa comigo que eu vou dar um jeito lá. Beleza, liguei pros parceiros, alguns não atenderam e tal. Aí queria mandar um abraço pro Léo. Cara, o Léo foi brilhante. O Léo e o Eric. Cara, o Léo e o Eric tiraram onda, foram lá, fizeram os testes. Beleza, botaram, ó, Job, o dreno tá pesado, não tá funcionando, desobstruímos, demos um jato. Na noite, parou de novo. Não, à noite não, aí meio-dia parou de novo. Não, aí foram meio-dia, 3 horas parou de novo. Quando ele já tava em Caxias. E o Eric já tinha ido pra casa. Falei, Léo, tem como voltar lá? Ele tem, voltou lá. Ele falou, Job, não tem jeito, o dreno tá muito pesado. Aí eu já deixei o cara ciente. Falei, cara, hoje você vai dormir no calor de novo. Chama a construtora. O dreno da construtora tava entupido de massa de cimento. Os dois. Eu já peguei caso assim. E aí o que a gente fez? A gente na terceira noite, o problema não era nosso, a gente passou uma mangueira cristal provisória e aí funcionou a noite toda. Aí no outro dia a construtora foi lá, refez o dreno, só que o apartamento estava todo feito, só que caiu na conta do ar. E aí o arquiteto me mandou a mensagem e falou, parabéns, porque atendimento dia de domingo é para poucos. Aí eu falei assim, cara, aqui é uma regra da gente atender o cliente com prioridade. Ele falou, agora você justificou o que você cobra. Você cobra, exatamente. Porque você eu não entendia, porque ele já me ligou me chamando de careiro. De maneira educada. Ele falou, ô careiro, tá tudo bem? Falei, pô, mas eu tô... Aí ele falou, eu não falo mais do teu valor. E ele falou, e eu tive essa oportunidade de reverter isso, porque a gente foi lá domingo, ficamos 3 dias para atender uma demanda que não era nossa. Esse é comprometimento com o cliente, contigo, né? Com o que você propõe para ele de verdade, né? E em 2 dias ele já me mandou 2 projetos. Um ontem e um hoje. Aí, coisa boa. Entendeu? E aí eu... Tu gosta de projeto? Cara, assim, eu gosto porque eu sou projetista. Né? Eu me formei lá no IME, lá no Sindratar, como projetista de ar-condicionado. Era um curso de extensão em engenharia. Fiquei 1 ano lá, saía de obra, chegava lá todo sujo. Toda a engenharia lá, eu não era engenheiro, né? Eu sou técnico. Uhum. E aí
eu fazia o curso, cara, e foi uma experiência gigante. Eu acho que foi ali que o Job academicamente se formou. Começou. Porque lá eu fiz um projeto na caneta, desde carga térmica até distribuição de ar, dimensionamento de tubulação. Cara, eu gosto muito de ver projeto. Eu gosto de ficar olhando. O Rodrigo falou que você tem maior habilidade com escalímetro. Podia fazer uns vídeos disso, né? Eu sei virar ele. Ah, mas tu podia fazer uns vídeos disso. Tem. Eu tenho até uns macetes, às vezes, que você pega a planta que tá fora de escala, né? Sim. Então eu vou medindo ali, eu tenho um jeito meu de medir que sempre dá certo, não erra não. E vem cá, falando mais um pouco dessa questão de pós-venda, né? Tá. Como que tu atende pós-venda? Porque é o seguinte, hoje a minha empresa tem dificuldade igual todo mundo, né? Igual todas têm. As pessoas acham na rede social que a vida é uma maravilha. Não é, meu irmão. Aí eu te pergunto, A porrada estampa. eu consigo hoje cobrir vários furos que eu tenho por causa da maneira que eu trato o meu pós-venda. Tu acha que isso é uma boa estratégia? Sim, exatamente. O cliente ele compra um pós-venda também. Né? Eu tenho na minha equipe o padrão, eu sempre terceirizei serviço. Eu nunca tive assim. Cara, eu não sei porquê. Eu nunca tive comigo ter equipe. Eu acho que eu tive isso quando eu tive lá 32 pessoas trabalhando comigo. Eu tive que mandar embora uma porrada numa vez. Acho que eu peguei um pouco de trauma daquilo. Uhum. E eu comecei a terceirizar serviço. Até lembrando agora, acho que isso aí foi um trauma que eu tive. E eu, na terceirização, sempre tem alguém fixo da minha equipe, onde eu mando o terceirizado fazer, executar, e quando dá ruim, a minha equipe entra para tentar resolver aquele problema. Sim, sim. Então, a minha equipe própria entra em ação em função disso aí, mas eu tento sempre resolver com terceirizado. Para cobrir. Para cobrir, uma É o que falha eu do faço cara. lá hoje. Exato. Então, assim, os meus parceiros atuam, mas às vezes o parceiro tá fazendo uma instalação dele e não pode atender. Aí minha galera vai Sim, lá. até porque o terceirizado também ele tem um trabalho dele, e na hora às vezes não consegue te atender naquele momento. Magnífico. Agora isso. abre o jogo e fala, velho. Não vai falar que eu estou indo e você não está indo. Aí não tem como. Aí a parceria não esquece, Porra, é negociável. Eu tive um funcionário, velho, uma vez que... Richard, você tá onde? Ele morava em Caxias, tá? Richard, você tá onde? Não, tô chegando no cliente. Mas você tá de moto? Não, tô de moto, eu tô indo pra lá, tô aqui na moto, tô chegando no cliente. Cara, tô escutando o cachorro latir, velho. De repente ele botou o cachorro na maroa. O cachorro tava uns 80 por hora. Simone pira com essas paradas aí, né, Simone? Lembra do russo? Ó, o Carlos Henrique fez uma pergunta muito bacana. Olha aqui, ó. Carlos Henrique, o meu parceiro que eu indico não sabe ver a tubulação de se é 5/8 ou meia. Devo trocar de parceiro? Cara, você tem que... Troca, né? Quer dizer, ou então orienta o cara. Você tem que dar uma aula pra ele. Putz, é explicar. isso. É isso. É o seguinte, parceria é alinhamento de expectativa. Se você... Muita gente fala, eu não confio, eu que tenho que fazer porque o cliente confia em mim. Isso é concentração. Concentrar em você... É horrível. Eu sou a favor de delegar. Eu sou delegador. Só que delegar... Eu não tinha essa facilidade, eu tô aprendendo. Só que quando você alinha as expectativas do parceiro, aí funciona. Como que você alinha a expectativa? Por exemplo, se o cara tá com dificuldade de diâmetro, beleza? Mostra pra ele que ele pode usar um flangeador pra medir o diâmetro. Vai ensinando, vai criando esse cara, vai batendo um papo. Exatamente. Porque o problema da parceria é achar... Não tô falando que é o seu caso, tá, o Carlos Henrique? Mas assim, o grande problema da parceria que eu vejo alunos, a galera sofrendo, é falar assim, vou pagar fulano pra ir lá e ele vai resolver pra mim. Aí que tá o problema da parceria. E o cara não sabe aquilo que você sabe, às vezes. E o cara não sabe o que você quer. Exato. Então é o seguinte, como é a parceria hoje? Por exemplo, Medina, vem cá comigo. Tem uma obra lá no Malibu. Cara, aqui vai ficar uma máquina, preciso que essa máquina fique aqui, a tubulação tá passando, a condensadora tá lá. Essa condensadora tu vai botar no suporte. Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Não. Vamos pro cassete. Cara, o cassete pão de dreno tá aqui. O dreno é a gente que vai fazer. Tu vai ter que comprar material de dreno. Tá tranquilo? Tá. Lá fora a condensadora vai ficar em cima, vai ter que trazer um andame. Tá tranquilo? Tá. Então isso é alinhamento de expectativa. Você falou pro cara o que você quer e dividiu com ele. E aí o serviço não é só dele. E fala assim, cara, qualquer problema que você tiver, me liga que eu tô aqui pra te ajudar. Porque o serviço não é dele nem meu, é nosso. É nosso, exatamente. Então, quando você divide essa responsabilidade e divide as informações...
Porque muitas das vezes você não passa tudo que o cara precisa saber. Exato, porque ele fala, eu tô contratando um profissional. Mas Ele o vai se profissional virar. Só que ele vai fazer do jeito dele. Exato. E não do jeito que você combinou, de repente, com o E cliente. o cara vai ficar inseguro e vai te ligar para pedir uma braçadeira de dreno, vai te ligar para pedir uma fita PVC. Quando você alinha com ele a expectativa, ele já se vira. E pode falar assim, tá vendo, irmão? Entendeu? Entendeu? Qualquer problema que você der aí, você tem dinheiro aí? Não. Então eu vou deixar aqui duzentão contigo, se tu gastar, me manda a nota. Pode ser? Ou então tu me liga na hora que eu faço um Pix pra tu. É alinhamento de expectativa e suporte. Aí a parceria dá certo. Bastante. Uma outra, assim, curiosidade minha com relação a você também. Eu adoro quando o entrevistado me pergunta, eu acho maneiro. Não, porque a gente vê aqui, a gente aprende, Não, eu né? acho maneiro pra caraca. Assim, tipo, eu tenho muito problema com processos internos. Processos porra, como é que o cara chega... O cliente ligou, tá com um problema de vazou o gás da máquina. Primeira coisa que o cliente já liga, fala, tá sem gás da máquina, né? Sim. O primeiro motivo, ele já vai te falar isso. Cara, como é que esse cara chega no cliente? Como é que ele começa o trabalho? Ele pressuriza, ele primeiro aperta a porca, como é que ele começa o trabalho? Você tem um processo montado disso? Então, é o seguinte, quando o cliente fala que tá sem fluido refrigerante, a primeira coisa que você tem dificuldade é de precificar isso. Sim. Por quê? Porque é o seguinte... Tá vendo? Eu não cobro caro, gente. Tu sabe se é fluido? Tu não sabe. Exato. Beleza, aí vamos lá. Vamos supor que antes de achar o vazamento, tu dá o preço do cara porque tu sabe que é vazamento. Chegou lá, botou o manômetro, tá zero. Beleza. E se o vazamento for na carcaça do compressor? Sim. O que você vai fazer? Entendeu? Não. Então é o seguinte, a primeira coisa é que tem trabalhos que não dá pra cobrar. Como que você cobra um serviço num VRF que tá parado? Você não sabe o que é? Você não sabe exatamente. Agora, você pode cobrar o valor do diagnóstico. Porque para dar um diagnóstico no VRF é muito complexo. Sim. Então assim, vamos supor, eu vou te cobrar aqui R$3.000 para dar um diagnóstico. Você só sai de lá com o diagnóstico. Se você não der o diagnóstico... Não tem pagamento. Isso, mas eu também não cobro. Não cobra. Se eu não conseguir. Não cobra. Exato. Aí é o seguinte, deu o diagnóstico, agora eu vou te mandar uma proposta para corrigir esse diagnóstico que eu te dei. É uma outra proposta. Exato. No split pequeno, se vazou o fluido, tem vazamento em algum lugar. Beleza. Você pegou uma serpentina do evaporador toda porosa, que não dá para soldar. Você vai fazer o quê? Já era. Então, essa parte aí, na minha proposta, eu consigo explicar bem para o cliente, eu consigo explicar o serviço. Sim. O que eu não consigo é ter um processo montado para o técnico ir lá e fazer a mesma coisa. Se for o José lá, ele vai fazer A. Se for o Joaquim, ele vai fazer B. Se for o Mané, ele vai fazer C. Eu não tenho esse processo montado. Eu tenho maior vontade de ter isso. Eu acho que isso, cara, esse procedimento, ele pode ser criado... Mas é o seguinte, como a gente tem uma variável muito grande, tu não vai conseguir amarrar cada serviço um processo. Não, tem algum meio, cara. O meio por exemplo, primeira parte difícil é precificar. Depois que tu precificou, o cara vai lá, primeira coisa, pressurização do sistema. Beleza? Só que é o seguinte, tem resíduo de fluido? Se tem resíduo de fluido, ponto de atenção. Recolhedora. Ah, eu não tenho recolhedora. Beleza. A maioria não tem. Beleza, não tem, mas tem um iPhone 16 Pro Max. Tem, pode. Entendeu? Para fazer vídeo. Beleza, para fazer vídeo. Então, assim, não tem recolhedor, aluga na Recigases. Beleza? Vamos supor que você tem que trabalhar... Galera, não sou eu também falar que você tem que ter uma recolhedora. Não tem ponto de recolhimento. Começa por aí, tá? Você vai comprar recolhedora lá em Cabo Frio, vai comprar um cilindro, vai gastar uma nota, e para recolher, para você descartar esse fluido... Beleza? Você tem que ir aqui na Recigás, aqui em São Cristóvão. Então, não vem com esse papinho, não. Job, aí, o que eu faço? Usa recolhedor, é o que eu tenho que falar pra você, porque tem um monte de gente que não faz nada pela profissão, que se eu falar pra você jogar na atmosfera, ele vai falar que eu tô ensinando errado. Mas essa pessoa que vai falar que eu tô ensinando errado, não faz nada pra mudar isso. Então, olha só, lá na oficina escola, a gente disponibilizou um ponto de recolhimento de fluido refrigerante de maneira gratuita. Eu tô fazendo a minha parte. Beleza? Caraca, eu tive na Recigazes essa semana falando sobre isso. E justamente só um ponto lá... gratuito. Exato. Você que reclama aí que o cara tem que ter uma recolhedora, aonde é o seu ponto? Então começa por aí. Então eu não tô aqui para apertar o instalador. Gente que aperta o instalador ganha minha antipatia. Instalador ele tem dificuldade. A gente tem que orientar e não caçar bruxa. Acho que esse é o caminho. Eu não vou nem te falar isso que eu vou começando a pegar
que eu vou lembrando de gente que cobra moralidade sendo imoral, aí eu fico maluco. Mas vamos deixar isso pra lá que eu tô fazendo terapia e tô em dia. Pô, tá legal? Tô legal. Tá bacana pra você? Tá, É isso tá. que importa. Dona Fátima. Beijo, Fátima. E aí o que acontece? O que a gente tava falando mesmo? Não, sobre procedimento. Isso. Tem vazamento? Recolhimento. Não tem conversa, é vazamento. Pressurização, água, sabão e boa vontade. Pra achar o vazamento. Beleza? Achou o vazamento? Corrige o vazamento. Se for na serpentina ou no compressor, você pode botar na tua proposta, na tua precificação. Esse procedimento não contempla trocadores e compressores com vazamento. Beleza? Exato. E aí o cara pressurizou. Achou o vazamento? Corrigiu. Corrigiu? Processo de vácuo. Processo de vácuo, carga de fluido para o balanço e comissionamento e entrega técnica. Então, a minha proposta, quando eu mando para o cliente, eu separo em 4 etapas. Eu coloco 4 preços com vazamento de fluido. Eu coloco mão de obra para pressurização e o valor do nitrogênio. Sim. Mão de obra para carga de gás e valor do fluido em si. Sim. Eu separo mão de obra dos 2 itens, da pressurização e do gás. Por quê? Sim. Se eu chegar nele Mas tudo numa proposta na só. mesma proposta, Beleza. eu coloco item a item, um embaixo do outro. Eu gosto de abrir minha proposta, deixar mais A gente tá com 78 pessoas assistindo Caraca, a gente. muita Que legal, gente né? linda. Obrigado, gente. Obrigado. O seu Marcelo é bem querido. E aí, por que eu separo isso? Porque se eu chegar no cliente, eu vou cair nesse caso da serpentina. Vamos imaginar que não tem uma serpentina furada que foi uma flange. Sim. Eu estou orientando, eu estou mostrando para o cliente, olha, meu valor é aqui e tal, beleza. Eu vou proceder a carga de gás e vou receber... Carga de fluido, seu Marcelo. Gás é estado físico. Eu sou das antigas. Eu sei, mas você é um cara bom. Vem de gás. Gás! Então eu abro isso justamente para isso. Quando eu chego lá que eu não consigo avançar naquele ali, porque tem uma serpentina furada que não tem reparo um compressor, eu travo ali e não vou cobrar do cliente a mão de obra da carga de fluido refrigerante e nem o fluido refrigerante naquele momento. Sim. Então eu abro minha proposta e fica aberto ali para o cara saber que ele não vai me pagar. Sim. Ele vai me pagar o trabalho que eu tive aqui no nitrogênio. Que é um padrão. Eu acho que é uma baita de uma estratégia. Entendeu? Porque eu tive muito problema com isso. Você cobrar um valor X e chegar na hora, mas você não resolveu, eu não vou pagar. Bom, peraí, pô. Eu levei nitrogênio. Eu botei minha mão de obra ali. Então, por isso que eu abro. Assim, vamos lá. Se você vai fazer um serviço, agora eu tô olhando como cliente final e fazendo advogado do diabo, tá? E você me cobra qualquer valor que não teve uma resolução, eu também não concordo que tem que ser pago. Mas é uma opinião job. Sim, mas aí você vai, eu vou lá fazer um serviço para você que eu não sei o que quer e eu pressurizei, eu não vou te cobrar? Então, aí eu acho que isso tem que ser alinhado antes. Não, mas minha proposta está toda alinhada. Mas às vezes a proposta não deixa claro. Não, mas eu falo com o cliente. Isso eu converso. Aí olha só. A gente tem essa conversa. Olha só, cara, eu vou pressurizar o teu sistema e não tenho garantia. Não. Se não der certo, tu vai ter que me pagar o valor desse insumo. Isso tem que ser via telefone, ao meu ver, tá? Eu passo escrito e telefone. Telefone, porque o escrito, cara, de coração... O cara não vai ler. A gente já sabe o perfil do cliente. Eu sei que é obrigação do cara ler, mas ele vai lá na final. Tá, me dá o preço. Cadê o preço? Beleza. E na cabeça dele vai resolver. Faltou alinhamento de expectativa. Mas essa conversa te ajuda a vender, né? Quando você abre o jogo com o cliente, mostra o que pode acontecer. Sim, eu concordo. Mas eu acho que toda vez que fica muito claro... E assim, eu como consumidor, se ficou um serviço pela metade, qualquer dinheiro que saia do meu bolso é um pouco complexo. Por exemplo... Então, eu não digo que ficou pela metade, eu digo que eu vou solucionar. Só que o problema... ele não está ali, eu tenho que gerar um outro orçamento para ele para poder finalizar. Isso é complexo também. Porque é o seguinte, quando você bota um orçamento em cima de um orçamento, é um pouco difícil isso. Mas tem coisa que eu não consigo saber, cara. Eu sei, por isso que às vezes... Eu sei que é complicado, é um tema delicado, tá? E como é que você vai dar um laudo técnico para identificar um vazamento? Você vai ter que pressurizar. Sim, você não está errado. Eu acho que ele tem que ser pago, mas eu também, ao mesmo tempo, tenho um outro lado meu que falando assim, putz, eu vou pegar um dinheiro desse cara para cobrir o material de algo que eu não resolvi. Vamos supor que seja vazamento no compressor e o cara vai pagar mais 2.000 conto para comprar uma máquina ou um compressor, dependendo da capacidade. O que a gente pode fazer? A gente pode... Mas o ar é dele, Job, ele que tem que pagar. Eu sei. Mas aí não quer dizer que eu esteja certo, tá? Não, sim. Também não estou falando que eu estou certo, tô falando como é que eu faço. É porque quando o serviço não dá certo... É frustrante. É ruim.
É. E você gera uma expectativa ruim pro cara. E eu concordo que você não tem que tomar prejuízo, mas também concordo que ele também não. É complexo, Sim. né? Mas assim, é uma visão minha porque... Cara, eu não sei, por isso que eu escolho muito os meus clientes, sabia? Porque os clientes que eu tenho hoje, eles entendem. Então, hoje eu não tenho mais problema com isso. Depois que eu passei a explicar e explicar direito e o cliente saber como que é feito o processo, modifica. Sim. Modifica. Eu fui agora recente num cliente de VRF que nós vamos trocar uma serpentina dele. A serpentina custa 20 conto. É velho. 20 mil reais, 20 mas pau. uma vez, o Thiago tá falando que faz igual você, meu amigo Thiagão lá de Cuiabá. Eu também faço como seu Marcelo, não é seu peruca, Thiagão. Sem crise, Vai lá, tá? Thiago. É. Cara, eu uma vez fiz uma obra em Ipanema, não no Leblon, lado agora do dessa Leblon, vez do lado do vizinho. Leblon. E aí, a gente startou um splitão, irmão, da Itachi. E aí rodou. Cara, depois do splitão pronto, instalaram umas câmaras frigoríficas e os caras botaram um telhado em cima do exaustor, da parte ali de máquinas da cozinha. E aí o cara fazendo o telhado, coitado do cara, mano. O cara cobrou pra botar um telhadinho, cobrou acho que R$2.000. Cara, o cara pulou de cima do telhado, terminou de soldar e saltou de cima, né? Encostou o eletrodo na serpentina do splitão. Que delícia. Cara, só vê assim, pufs, e o fluido. Aí eu, caraca, o splitão tinha acabado de ser startado. Cara, eu falei, o que eu vou fazer, cara, pra ajudar esse cara, meu irmão? Eu não posso ajudar ele e prejudicar meu cliente. E eu falei, irmão, o que eu faço? Ele falou, cara, não tem jeito, explica lá pro engenheiro, cara, super íntegro. Explica lá pro engenheiro e tal. Cara, fomos orçar a serpentina do splitão, R$20.000. O cara tinha cobrado 2. E aí, quem é que paga essa serpentina? Aí eu encontrei um engenheiro lá da empresa que me contratou, eu era empreiteiro. Falei, pô, irmão, me ajuda aí. Ele, vou orçar a serpentina e tal. Beleza, eu falei, cara, se eu der a garantia, eu posso soldar essa serpentina e tu deixa essa parada quieta? Ele, cara, vou tentar negociar, mas acho difícil. Beleza, cara, eu soldei. Aí meio que no calor da obra, foi esquecendo. Eu falei, ó, se der algum problema, tu pode me chamar que eu cubro essa parada aí. E aí, graças a Deus... Tá lá até hoje. Não sei se tá lá até hoje, porque esse negócio de estar lá até hoje, isso é maior enganação, porque tu nunca volta lá. Entendeu? Não, deve estar lá até hoje. Deve estar lá até hoje. Vazando, mas deve estar. Deve estar, né? Tem mais pergunta aí? Vamos lá. O Wagner Fritz. Correto. Minhas propostas em todos os testes, qualquer troca de compressor foge do orçamento. Será fornecido pelo cliente a peça em si. Essa parte, cara, é uma parte que de fato é um caminho ali, né, seu Marcelo? Que sempre tem uma metodologia interpretativa. Você pode interpretar, né? Mas hoje, qual é a maior dificuldade que você tem lá? É precificar ainda? Ou é essa parte de processo? Eu acho que o processo... A precificação, eu acho que eu não estou tão ruim. Eu consigo, Sim. de um modo geral, entender... entender os números da empresa. Eu estou sempre buscando tentar entender mais. Eu fiz uma planilha com o Rodrigo lá outro dia, que eu falei com ele, mano, por enquanto tá ok aqui, ó. Mas eu consigo entender esses números. Agora, para mim, a maior dificuldade seria montar processos e seleção de equipes, né? A gente está num processo agora que a gente vai começar um projeto novo lá até na Climatrix, que a gente vai pegar esses instaladores, vamos fazer alguma coisa, alguns benefícios vão ser inseridos para eles se tornarem parceiros nossos, a gente repassar serviço e eles contribuírem de alguma forma com a gente também. Legal. Sabe o que eu acho de coração? Eu conversei isso com o Renan da Refrimac, né? Porque o Renan, ele tá estudando muito a parte de processo, né? Que é os 3 P's, produto, pessoa e processo e tal. E a gente trocou essa ideia, foi uma ideia bem bacana. Até a gente andando de moto, acho que o Rodrigo tava com a gente. Que, de coração, eu posso estar muito errado, mas aqui eu sempre vou dividir de coração limpo. Eu não acredito que para uma prestação de serviço de ar-condicionado, nenhum processo se sustente. Eu acredito que nenhum processo vá dar certo. Sabe por quê? Porque é uma variável muito grande, cara. Eu entendo que tem variáveis, mas eu acho que o cara tem que ter...
a gente tem que falar a mesma linguagem com todos. Todos têm que falar a mesma linguagem dentro da empresa. Para isso, eu acho que o processo serve para te mostrar um caminho. O caminho é esse aqui. Ó. Eu preciso que você chegue no cliente e coloque um propé. Isso é um processo. Sim. Ó, quando você sair de lá, você dá muito obrigado. É um processo. Sim. É o óbvio que tem que ser dito, tem que ser mostrado ali toda hora. Beleza. É isso que eu entendo como um processo. Isso aí pra mim é uma parada de educação e mas é um processo que tem que o cara tem que seguir esse processo. Sim, assim, você criou um manual de atendimento. Um manual para tudo. Eu tô falando de equipamento. De equipamento, de conserto e reparo. Não tô falando de o cara chegar na casa do cliente, não olhar, não pedir Wi-Fi, evitar ir no banheiro, não pedir água e já levar a garrafinha d'água dele, levar um álcool gel para poder sempre mostrar que tá sendo higienizado. Cara, beleza, processo de conduta. De conduta. Agora, em equipamento, eu não vejo nenhum processo se sustentando. Sabe por quê? Vou dar um exemplo, tá? Pode falar, tô escutando. Às vezes eu fico meio parado assim. Sim. Não é que eu não tô pensando. Vou dar um exemplo. Tá raciocinando aqui. Vamos supor, beleza? Que você quer criar um processo na tua empresa para poder amarrar e ter mais controle sobre tudo. E aí você mandou tuas 3 equipes fazer 3 instalações diferentes, beleza? Parou um CPD de um contrato de manutenção teu. Qual o processo que sustenta isso lá? Parou uma câmara fria. Qual o processo que sustenta? Ah, mas eu tenho um processo de eu largar para atender. Tá. Parou para largar para atender. Beleza? Aí a máquina que tu instalou começou a vazar água lá. Então, o processo que eu quero dizer, eu acho que eu não consegui te explicar. Sim, eu entendi Mas que eu... Vazou água no cliente, tá vazando água. Como é que ele chega? Ele vai chegar primeiro na condensadora ou não? Ele vai chegar na evaporadora. Aí é uma conduta de comportamento, é processo de comportamento. Não é comportamento. Ele vai chegar na máquina, ele vai ter que abrir a máquina, ele tem que puxar, ele tem que olhar o dreno, ele tem que pressurizar, ele tem que fazer alguma coisa. Depende. Então, ele vai chegar, mas ele vai ter uma diretriz do que ele vai ter que fazer. Mas aí... É mais ou menos isso. Tudo bem, vamos lá. Vamos supor que a máquina tá vazando água. Beleza? Tá. É dreno ou é congelamento? O que é? Ele vai ter que identificar na hora. Beleza, então a primeira coisa é a identificação. Sim. Tranquilo? Aí identificou. Aí ele identificou aqui. Daqui ele vai pra onde? É isso? Tá. Beleza, aí daí ele vai pra condensadora. É aquele organograma, né? Mais ou menos alguma coisa. Aí tá congelando, evaporadora. Aí ele vai pra condensadora, procedimento. Beleza. É capilar ou deficiência? Ou é o filtro tela? Então, são essas opções que eu gostaria de ter. Então, mas aí pode ser um tubo estrangulado também. Entendeu? Aí pode ser um distribuidor, ou pode ser uma tubulação estrangulada, pode ser um distribuidor dando passagem, pode ser uma válvula de expansão eletrônica travada. Pô, tu tá acabando com um sonho meu. Então, por isso que eu acho que em equipamento, o processo não vai se sustentar pela gama de variável. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma máquina que tu ligou nova e ela recolheu. Você sabe que tem uma obstrução. Tem alguma coisa ali. Beleza. Qual o primeiro procedimento? O cara vai lá, vê se tem alguma obstrução. Tá, a máquina é capilar? Não. É válvula de expansão eletrônica. Beleza, se é válvula de expansão eletrônica, o que pode ser? Pode ser a bobina, pode ser a válvula que está travada, pode ser a placa eletrônica que não está mandando tensão e pode ser só um encaixe. Beleza, já abri 4. Se não for nenhuma das 4, o que pode ser? Pode ser o filtro tela e não a válvula. E aí você começa já a abrir um campo que para você... Ué, Job, mas esse é um procedimento ver essas coisas. Mas ele não se sustenta sempre porque você pode encontrar algo atípico. Sim, você pode ter os atípicos, mas você teria um padrão para seguir, sei lá. Que no dia a dia, na correria, vai cair. Porque um refrigerista ter essa tranquilidade de fazer esse procedimento, o telefone dele já tá tocando para atender outra máquina. Porque senão tu não vive porque você tem um problema de preço. E quando você tem um problema de preço, você precisa correr. E quando você precisa correr, você perde o processo. Perdeu. Alguma coisa se perdeu. É por isso, não é o fato de não conseguir... Eu só gostaria de ter isso um pouco mais alinhado com as equipes, cara. Só. Eu também. Eu acho que... Eu também me gostaria. faz falta isso. Eu acho que esse é o sonho de todo refrigerista. Me faz falta isso. Esse é o sonho de todo refrigerista. Mas tem mais algum sonho na refrigeração que você queira concluir? Cara, meu sonho agora tá junto com o Rodrigão, velho. Nós vamos botar pra torar aqui no Rio de Janeiro.
Eu tô bem empolgado com vocês, sabia? Esse menino aí Principalmente com o bate-papo que eu tenho tido com o Rodrigo. Porque isso eu preciso dividir. Eu preciso dividir. Aqui não tem filtro, né? Pode falar. Cara, se tem uma coisa que ilude a gente, é a rede social. Pra caraca. A rede social, ela é um lugar vaidoso, egocêntrico e que ela acaba com a tua empresa. E ó, posso dar um recado pros influenciadores, pra galera que gosta de gravar vídeo, a galera que tá iniciando. Eu também comecei trabalhando de maneira gratuita. Viajei 2 anos pela LG de graça. E foi um baita... E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mudou minha vida, entendeu? Mas mudou a minha vida, não a da minha empresa. Da minha empresa mudou pra pior. Porque você sai empolgado com tudo que isso pode te proporcionar, mas o que de fato paga as tuas contas sempre foi o teu trabalho. É o meu trabalho, exatamente. Todos os influenciadores, sem exceção, se não trabalhar, a conta não fecha. Vai pro vala. Só que essa gama de hoje em dia deixa o cara fascinado pela mídia e isso acaba minando a operação dele. Então o cara viaja na empolgação de graça. E assim, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Alguns fabricantes fazem até de maneira proposital te levar e te aproveitar de maneira gratuita. Isso acontece. É normal. Você comentou isso aí outro dia lá no churrasco. Sim. Nossa, eu achei fascinante isso, e é verdade. Eles aproveitam da tua boa vontade. Se você permitir, isso vai ficar acontecendo. Exato. A hora que você... Exato. Aquilo que você falou, né? A hora que você cobrar, você virou chato. Exato. Aí você não vale mais... O exemplo clássico disso é o Gaivota. O Gaivota, virou mercenário. Exato. Eu vi o Gaivota levantar, cara, no mínimo umas 5 empresas. Eu vi, ninguém me falou. E de maneira genuína. Sabe quanto o Gaivota cobra pra fazer uma divulgação da Zero, igual ele faz? 0. Ele faz de coração, porque o dele é um puta de um cara. O Gaivota é um dos caras mais incríveis que eu já conheci nessa parte, para as empresas. Ele ajudou um monte de empresa. E no dia que ele cobrou, ele foi chamado de mercenário. Então isso vai acontecer com essa galera que está ajudando as empresas de maneira gratuita. Por exemplo, eu estou trazendo isso para o cara focar na empresa dele. Faz o trabalho? Eu faço o meu trabalho hoje, mas primeiro é a minha empresa. Obrigado a todos os parceiros que me apoiam no sistema educacional, Rotenberg, LG, Central A, todo mundo, cara. Obrigado, vocês me ajudam muito. Eu sou muito grato à oportunidade que vocês me dão. Mas primeiro é a minha empresa. Primeiro é a minha empresa. Porque se a minha empresa não estiver saudável, eu não consigo fazer um bom trabalho para eles. Hoje, aquele negócio, não é saudável ficar viajando do jeito que eu estava fazendo também. Não é totalmente saudável, porque financeiramente zero saudável. Não compensa. Com a previsibilidade que eu tenho da empresa, eu consigo ficar um pouco mais ausente, mas eu não consigo sair. Mas também tu não consegue crescer. Não consegue. Se tu perder um contrato por ausência... Pô, tu tá lascado. Exatamente. Então, tem que ponderar muito isso, tem que ponderar muito até que ponto vale a pena. Eu até comentei, né? Falou, pô, o seu Peruca é um cara bacana pra caralho, mano. E não tem um boleto vencido aquele puto. O seu Peruca. O seu Peruca. Mas o Marcelo... Pô, pra caralho, velho. Todo dia, deve ter chegado uns 3, 4 aqui que não para de apitar. E assim, quer ver uma coisa que me chamou muita atenção, irmão? Muita atenção mesmo. Eu não gosto de ser chato, não. É que eu tento ser um pouquinho criterioso e pra galera, de repente, não passar pelos males que eu passei. Mas se passar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aprendizado. É igual o Kleber. O Kleber tá viajando pra caramba. Eu falei, irmão, tu tem que passar por essa dor, porque tu precisa sentir. Porque tu vai criar uma casca grossa, mas tu vai ver quanto o preço caro que você vai pagar por viajar igual um maluco. Que foi o que eu fiz. E paguei um preço caríssimo, mas tá tudo bem. Criei uma casca. Mas, por exemplo, a gente foi pra Febrava. Teve um monte de empresa que o ano inteiro desceram a marreta nos influenciadores. Mas criticavam, falavam que o influenciador tá prostituído. Eu concordo. Beleza? Tem muitos que só quer o Pix. Né? Não, aí começaram a descer a lenha nos influenciadores e na Febrava chamaram os influenciadores pros eventos. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, irmão. Então, assim, quando tu tem um evento que tu precisa lotar, o influenciador serve. E quando não tem evento, o influenciador tá prostituindo o mercado. Então, calma aí, pô.
Por exemplo, tem um monte de gente que cobra e eu tô falando demais? Não, tá certo. Eu tô até escutando porque eu gosto de escutar isso aí. Isso é umas porradas Tem um na minha monte de cara. gente... Tem um monte Isso aí que você fala é umas porradas na minha orelha. Não, mas assim, eu tô só gosto. dividindo um pensamento que eu fico em casa pensando. A Por exemplo, Simone tá ali do lado só rindo. Ó. Simone, eu tô certo? Tá apoiando. Ó. Pô, Simone gosta de mim. Ela... E aí é o seguinte, por exemplo, tem um monte de gente que cobra um monte de coisa na internet. Na Febrava, tu não viu um pio dessa galera, sabe por quê? Porque conseguiram parceria com o fabricante. E aí deixou de cobrar a minha moralidade e a sua. Porque fechou parceria na Febrava com o fabricante. E você vê eles pianinho lá. E aí eu falo, putz, cara, tava criticando só porque eu tava fazendo trabalho. Agora que conseguiu, tá fazendo a mesma coisa que eu. Que doideira, né? Então assim, por que eu falo isso, cara? Porque eu trato isso com o maior carinho, velho. O que eu puder fazer pra ajudar a minha galera, eu vou fazer. Eu levo esse trabalho de influenciador muito a sério. Quando eu vou viajar, vocês me conhecem. Cara, eu não vou pra cachaçada, eu não vou pra bagunça, porque ali, cara, é um momento que eu tô carregando um monte de instalador na mochila. E eu sei que você faz isso também, por isso que eu entrei nesse assunto. Só que esse trabalho, às vezes, sacrifica muito a nossa operação, a nossa família. Bastante. Então, assim, e sacrifica muita gente, a nossa família, ainda pra tomar porrada. Então hoje, cara, eu queria muito dividir isso com vocês para fazer a gente pensar e refletir. Porque, de fato, o que vai fazer a gente avançar é o nosso trabalho, da nossa empresa. Da nossa empresa. Tá perto da nossa família. É o quanto que a gente se dedica ao negócio principal. Exatamente. O negócio principal é aquele que a gente tem, é ar-condicionado, é vender, instalar, é a manutenção que você faz. Esse é o foco principal da coisa. E hoje, qual é o teu sonho na refrigeração? Tu tem algum? Então, Job, eu sonho em ter uma empresa próspera, uma empresa que, cara, é bem vista, assim, com os clientes. Não estou falando bem vista, não, mas com nome consolidado. Com nome consolidado. Gerando credibilidade. Exatamente. Eu quero ser uma empresa que você chega lá, pô, não, eu conheço essa empresa, já ouvi falar, tem um trabalho legal, um trabalho bacana. Eu sempre fui muito fã, sempre. Quando eu comecei, era molequinho ali, 16 anos. Cara, eu sempre fui muito fã da Ambienter. Eu trabalhei lá. Sempre fui muito fã da Ambienter. Trabalhei lá. Cara, eu fui muito fã por quê? Porque eu passava em toda a Zona Sul. Tudo de lugar. Cada 10 máquinas tinha uma etiqueta colada. 11 era a etiqueta da Ambienter. 2560-6000. Cara, que loucura. Então, assim, eu fico imaginando, e era um trabalho bonito. Sim. Cara, umas cantoneiras de alumínio para não enferrujar, eu lembro disso. E eu fico imaginando, na época, a complexidade sem o WhatsApp, sem a tecnologia que a gente tem hoje, para tocar uma empresa desse tamanho, cara. Os caras sempre foram, tipo, uma lenda no Rio de Janeiro, né? Não, uma esquece, formação a formação de profissionais. Hoje, você tem muito cara. Se tem empresa pulverizada no Rio de Janeiro, aí tem que agradecer a Ambienter. Eu trabalhei lá, fiquei lá acho que uns 8 meses, né? Eu fiquei trabalhando na parte de vendas, fui abrir uma parte para eles de instaladores. Em 2000 eu trabalhei lá. Que maneiro. Faltava 2 anos para eu entrar no segmento. Eu fiquei trabalhei uns 8 meses, eu fui abrir para eles um trabalho junto com lojas de refrigeração. Eu ia visitar as lojas de refrigeração e mostrar o serviço que a gente podia fazer ali. O que a gente podia entregar para eles de produto, de peça. Cara, eu fiquei fazendo. E hoje, eu acho que a Ambienter hoje, cara, tá totalmente reestruturada. Tá. E fazendo um trabalho incrível. E com a deficiência de mão de obra hoje, eu ainda vejo que os caras ainda fazem um baita de um trabalho. E assim, deve ter hoje, sei lá, uns 200 colaboradores. Inclusive, eu queria pedir ajuda do pessoal e que eu queria muito trazer os diretores da Ambienter para bater um papo com a gente aqui. Que deve ser muito legal. O Vilas pode me ajudar, e o Vilas está assistindo. Doutor Samuca. Marcelo Coyote, né? Me ajudar aí a trazer a diretoria da Ambienter para falar um pouco. O Samuel, quando ele chegava... Seu Samuel, o diretor, fundador da Ambienter, Quando ele chegava na empresa, cara, acho que para ele chegar daqui até a mesa dele demorava 1 hora. Que ele ia falando com todo mundo. Ele passava em todos os setores da empresa falando com todo mundo. Legal. E aí, como é que tá? Legal. Porra, isso é muito doido. Não, eu acho que desenvolver um trabalho que a Ambienter desenvolveu no Rio de Janeiro, que é um mercado... Pô, no Rio de Janeiro a gente tem que importar otário de fora, porque só tem malandro aqui, né? Mas eles não eram só Rio, cara. Eles estavam expandidos, eles estavam em São Paulo, em tudo quanto é canto. É verdade. É verdade. Eu sou muito fã da trajetória e pelo que eu vi.
Ninguém me falou. Eu vi a máquina da Metel e falei, cara, esses caras são muito fera. Um dia eu vou ser igual a eles. E eles botavam essas etiquetas máquina por máquina. Mesmo. Máquina todo por máquina. equipamento. E quando saía a máquina para entregar para cliente, eles botavam dentro do depósito. Abria, colava e... Que maneiro, que maneiro. E era uma estratégia de marketing já na época, né? Visionária. Porque eu não era consumidor e via... Eu, naquela época, eu fazia... Quando eu saí, que eu tinha minha empresa, eu fazia isso. Eu tinha etiqueta minha que eu colava lá da Climatrix. Era a etiquetinha do seu peruca? Não, Climatrix. Ah, entendi. Seu peruca tá aqui. Depois Então eu te dar não uma vale. pra você colar, pode colar onde você quiser. E seu peruca? Seu peruca, mano. Seu Marcelo. Eu Você consegui jogou resistir aqui. até agora, irmão. Agora, no final, eu entreguei. Derrapou na curva agora. Cara, eu queria agradecer o pessoal aí, cara, que tá assistindo a gente, né? Obrigado. O Café com Job, galera, vai estar toda quinta-feira aqui agora. Então assistam aí, quinta-feira que vem. A gente tem episódio novo, beleza? Toda quinta-feira vai ter o Café com Job. Espero todos vocês aqui com um bate-papo sempre bacana. Eu não sei quem vai ser o convidado semana que vem, mas eu sei que vai ser bacana. Vai ser bacana. Seguinte, a gente tá acabando nosso... Gostou do bate-papo? Bacana demais, gente. É mesmo? Passou rápido, né? Porra, Passou rápido. é um orgasmo de satisfação. Ele Eu não chego a ovular, consegue é sair. sério. Ele não consegue Eu sair chego a daqui. ovular, velho. Seu Marcelo, queria agradecer mais uma vez a tua presença. Obrigado, Job. Agradecer a pessoa incrível que você é, o ser humano bom, Olha, eu bacana. choro fácil, não faz isso não. Não, mas eu queria fazer uma pergunta pra você, porque eu agradeço muito hoje a minha esposa. A minha esposa, ela é o avesso de mim, mas ela me completa nessa questão. Acho que o fato de ela ter um outro olhar me ajuda muito a crescer. Mas assim, você já falou que realizou tudo, mas cara, eu queria não terminar esse bate-papo com uma pergunta que eu vejo que você é muito unido à tua família, né? Bastante. E eu vejo, apesar de sua pequena ter colocado a bandeira do Lula lá, tá tudo certo, Até né? tu sabe disso. É, eu sei. Mas eu queria te perguntar, cara, o que é a Simone pra você, irmão? Cara, isso é minha vida, velho. É mesmo? Isso daí pra mim é minha vida, é minha base. Essa mulher pra mim é a coisa mais fantástica que eu conheci na vida. Que legal, cara. Eu tenho um carinho, um amor, uma paixão por ela, assim, que... Cara, é de outro mundo. Vem cá do meu lado um pouquinho. Vem cá, Simone. Vem cá. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu vejo, toda vez que eu vejo você falar dela, você fala com tanto carinho, cara, que eu mas fico não admirado. A gente briga muito, a gente briga bastante, toda hora Eu também brigo. nos tapa. Demora uma semana pra voltar ao normal. Não, mas eu queria falar pra vocês que o amor de vocês é muito bacana. A admiração que vocês têm um pelo outro é muito legal. Eu tenho um negócio, cara, eu tenho um respeito, assim, um carinho muito grande. Eu já falei para ela que eu nunca vou fazer, assim, posso decepcionar, mas eu nunca vou fazer nada para decepcionar. Tipo assim, cara, não tem como. Uma troca, a gente tem uma troca muito grande. Isso é perceptível. Eu vou viajar, ela não tem preocupação que eu vá sair para uma noitada, que eu vá fazer isso, fazer Ele é aquilo. comportado, né, Simone? Ele é comportado. Eu Quantos gosto. anos mesmo de casado? 30. 30 de casado, eu Mais conheci. 5 de namoro? 5 de namoro. Então, eu parabéns. conheci ela em 80. Sabe qual é o meu objetivo de vida? Ser igual vocês quando eu tiver esse tempo de casamento também, E que eu vai acho ser. muito legal. E vai ser. Parabéns, Simone. Parabéns pelo casamento, pela família. Você que é minha gata, né? Muito legal, eu admiro muito quando você posta lá ela. E a gente tá, tipo assim, a nossa vida é muito junta, é muito intensa. Às vezes quando eu viajo, eu falo, graças a Deus. E você fica na parte administrativa, né, Simone? Ajudando ele. Administrativa e financeira. E Comercial também. Ele gasta muito, Simone? Você não Cara, deixa não, né? não, E o Rodrigo fez um barulhinho ali, hein? não, gastar muito é relativo. Eu gosto de comer Desculpa bem. de quem gasta bem. Não, eu não gasto muito assim. Eu vivo com pouco. Eu vivo com pouco e vivo bem. Mas você não vive ajudando pouco. Aí, ó, tá vendo? Eu sei que não é pra você, o gasto não é pra você, eu sei que o gasto é pros outros. Faz Que esse parte. sou eu também. Faz parte da vida. E não reclamo, não. Seu Marcelo, Valeu. obrigado, Simone. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, Muito obrigado bom de ter coração. você aqui. Cara, e parabéns pelo ser humano que você é. Espero que a galera tenha gostado do bate-papo. Você gostou mesmo? Bastante, de coração, pô. É De legal, coração. né? E, gente, eu acho que tem que acreditar. Acredita em você, acredita no teu trabalho, tenta fazer o melhor que você pode.
Se precisar de alguma coisa da Climatrix, a gente tá aí para somar também. O instalador pode ir lá, vai ser bem recebido. A gente toca O que a Climatrix vende hoje para a galera comprar então, aí? vamos lá. A gente trabalha com a parte de venda, instalação, manutenção em projeto. Ar-condicionado e energia solar. Você tem um BO, você tem uma obra, chegou para você, não sabe precificar, leva para a gente, eu vou te ajudar. A gente vai precificar, a gente fecha essa obra junto, a gente toca em conjunto e vamos dividir o dinheiro. Top. Todo mundo ganha. É o ganha-ganha, todo mundo ganha. Eu tenho a loja do Seu Peruca, que vende insumo para instalação, material para instalação, manutenção, peças de autorizadas aí a gente tem da maioria dos players, né? E aluguel de ferramenta. Aluguel, locação de ferramenta a gente tem também. Esse é um serviço que eu acho que tem tudo para dar certo. Ele precisa só ser melhor estruturado. Tem, exato. Porque às vezes o cara tá precisando de um ferramental na obra, às vezes esqueceu. Você uma vez me pediu um regulador de nitrogênio que tinha esquecido, sabe? Eu tinha esquecido. Sim, e salvou a gente. Salvou. Só que eu acho que você cobrou barato. Então, o que é o barato? Eu não sei. Não pode entrar o coração no negócio. Não entrou o coração, não. É o meu preço de locação, Job. Não, mas aí é o seguinte, às vezes o que pode não estar fazendo esse negócio ser mais evidenciado é justamente o preço estar barato, porque aí você desmotiva, porque de fato o dinheiro motiva. Quando entra dinheiro na operação, você fala, pô, esse negócio tá legal, e tu deposita energia nele. Eu quando fui fazer a parte de locação das coisas, eu precifiquei em cima daquilo que eu entendi que seria o correto, né? Sim. Então, assim... Mas eu achei barato, tá? Eu tenho ferramenta que eu já paguei 20 vezes a ferramenta. Sim, mas eu achei barato. Eu achei que poderia ser cobrado mais. Eu tenho instalador que o cara chega lá e ele liga, pô, eu tô precisando da pistola, da bolsa e do produto. Cara, chega lá só com a identidade para higienizar. Não, ele não vai, porque eu mando direto pro cliente, o cara tá indo de busão. Aí ele vai pro cliente, o cliente paga frete. E te encontra já com tudo. Com produto de limpeza, se quiser, com tudo. E depois ele pega, ele liga e fala, já fiz a higienização, pode mandar retirar. A gente vai lá retirar. Ou seja, o cara sai de casa, seu Marcelo, tô indo pro cliente tal, chega lá, eu quero um kit de limpeza completo. Chega lá, tá lá. Já tá lá tudo prontinho pra ele. Não tem como E a entrega mais rápida do Rio de Janeiro, e até 1 hora chega lá no cara. Show. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Simone. Meu amigo pernambucano, nosso operador master do podcast. Obrigado, Rotenberg, Armacel. Você usa Protepiso? Uso. Putz, Protepiso é da Impacto Apex, Piso. cara. Não pode, Impacto Piso. Porra. Eu não ia te sou corrigir muito vacilão. ia passar batido, mas, porra... É o Impact Piso. Impacto Piso. Eu sou um otário mesmo. Não, cara. É que a gente... eu errei. confunde. Tava emocionado. Errou. Mas então você tá de verdinho, isso que vale. Show de bola, seu Marcelo. Valeu. Obrigado, senhores. Obrigado, gente. Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Café com Job. Valeu.